Certa noite, uma garotinha caminhava sozinha pelas ruas da cidade. Distraída, ela não percebe alguém se aproximando. Algo caminha até perto dela, fazendo-a notar e se vira, deparando-se com um capiroto de fogo bem na sua frente, pronto para atacá-la. Dito isso, só se ouviam seus gritos. No dia seguinte, dentro de uma casa, podia-se ouvir o noticiário na TV, falando que, nos últimos dias, a cidade vem enfrentando alguns eventos estranhos e que, na última noite, uma garota foi encontrada morta e seu corpo tinha marcas de queimaduras. Fora da casa, Lu Xiaoyu estava preparando um chá quando alguém agarrou sua blusa. Era seu irmão, Lu Shu. Bravo, ele falou que ela não tem jeito, que não consegue mesmo levar os remédios sozinha, e perguntou se ela realmente estava com fome. Ela apenas disse que iria beber só um pouco. Shu respirou fundo e falou que não, que fosse logo pedir desculpa para a tia. Ele começou a puxá-la, mas Xiaoyu só conseguia fazer birra, dizendo que não conseguia nem andar por causa de sua fome. Shu deu uma leve tosse e perguntou para a irmã se ela estava mesmo com muita fome, e se por acaso tinha se esquecido das cenouras. Com uma pose de irmão do ano, Shu disse que o povo da cidade de Anghu fala que aquelas cenouras são como uma planta de ginseng, muito nutritiva. Xiaoyu apenas ficou cabisbaixa por ouvir toda essa baboseira. Tirando o sarro dele, Xiaoyu falou que não queria nem ferrando ficar parecida com ele, que mais parecia uma cenoura desidratada. O irmão perguntou o que ela queria, afinal. Xiaoyu, nada boba, falou que queria um macarrão instantâneo, mas sabia que isso era luxo para eles, e perguntou se no ano novo poderiam comer. Ele debochou dela, dizendo que os sonhos dela eram muito grandes. Xiaoyu ficou brava, achando que ele estava fazendo pouco caso dela, e pediu que ele quebrasse a noz que estava em seu pescoço. Bravo, ele disse que já tinha falado inúmeras vezes que aquilo não era uma noz, e que a usava desde que entrou no orfanato. Xiaoyu, ainda resmungando, disse que não se podia mais fazer nada, e que ultimamente ele havia mudado bastante. Shu, levando a mão para consolá-la, levou uma mordida da irmã, a ponto de perguntar se aquilo realmente era sério. Vendo que a birra dela não iria parar, resolveu fazer o gosto dela e disse que estava tudo bem, que iria comprar o macarrão. Ela soltou o braço dele e, toda contente, falou que, aproveitando que ele já iria comprar, queria sabor churrasco. Ele só ficou quieto, ouvindo as baboseiras dela. Um tempo se passa e, na casa da tia de Xiaoyu, 2 porções de bolinhos estavam prontas sobre a mesa. Sua tia virou e viu que sua sobrinha estava ali, dizendo que os bolinhos estavam terminando de fritar, e pediu para esperar seu irmão voltar para todos poderem comer juntos. Xiaoyu começa a dividir os bolinhos, dando um a mais para Shu por estar muito escuro lá fora. Ela resolve dar mais um por ele estar lá fora num tempo como aquele. Porém, ela fica com dó dele, por ele ser fraco e não poder fazer muita coisa. Então ela dá mais um bolinho para ele. Ela fica toda orgulhosa de si, com um sorriso no rosto, achando-se uma boa irmã, mas diz que já está bom, que o resto dos bolinhos são dela. O tempo vai passando e ela fica cansada de esperar. Pergunta-se por que seu irmão ainda não chegou e fala que os bolinhos são gostosos quentes, não frios. Em outro lugar, Shu estava fazendo uma filmagem dos fogos de artifício para mandar para sua irmã. Ele pega o celular e envia o vídeo. Com isso, ele começa a caminhar de volta para casa e pensa que sua irmã ficará contente com o vídeo. Ele segue caminhando distraído, porém não vê algo se aproximando. De repente, ele ouve algo buzinando e se vira. Um caminhão estava vindo em sua direção, em alta velocidade. Era tarde demais para desviar e o caminhão bate em Shu, jogando-o para longe. Enquanto era arremessado, ele se lamenta por não ter conseguido cumprir as promessas que havia feito para sua irmãzinha. Pensando nela, se pergunta se vai morrer. Porém, sua noz quebra e começa a brilhar, emitindo um brilho intenso em seu peito, como se estivesse em outro lugar e o tempo parasse. Ao mesmo tempo que isso acontecia, o celular cai no chão e várias mensagens chegam. Era sua irmã, perguntando se ele comprou o macarrão. Ela vê o vídeo, mas não dá muita importância. Xiaoyu quer mesmo saber do macarrão e se ele lembrou de pegar sabor carne. Sem saber o que tinha acabado de acontecer, ela, impaciente, fica nervosa por seu irmão só visualizar as mensagens e não responder. Com tudo isso, ela começa a se preocupar. Eu sou Lu Shu. Minha história não começou ainda, mas em um começo de ano como esse, eu morri. De dentro do caminhão, o motorista fala que é muita má sorte isso, e sai do caminhão dizendo que logo no começo do ano, alguém morrer é muito azar. Porém o prota, todo machucado, começa a se levantar. O motorista fica sem acreditar no que está acontecendo, bem diante de seus olhos. Ele vê o prota se levantando, todo ensanguentado, e dizendo que ele está com sérios problemas. O prota olha para sua mão e fica pensativo sobre o que acabou de acontecer.
O homem, espantado, grita que é um fantasma e começa a correr, deixando Shu falando sozinho. Ele continua a olhar para sua mão, pensando como não morreu e por que não sentiu dor. Um tempo se passa. Shu chega na frente da casa de sua tia. Xiaoyu, contente, diz que sua tia preparou almôndegas para eles. Só que ela se espanta ao ver seu irmão naquela situação. Olhando para o prota, ela pergunta o que aconteceu com ele. Shu apenas brinca, dizendo que um carro o havia atingido, mas que ele estava bem, já o carro não. Ela fica quieta por um momento e, preocupada, vai atrás do irmão, perguntando se eles podem ressarcir os danos. Ele, ainda brincando, diz que usou o dinheiro do festival que havia reservado para os dois irem juntos. Sua irmã fica estressada e pergunta a Shu se ele acha que ela é tonta. O prota apenas se vira e diz que está apenas tirando uma com a cara dela, que ele não tinha nada a ver com o acidente e que apenas ajudou o pessoal por lá. Ela, fazendo uma cara de deboche, pergunta: "Logo você, já no banho?" Ele respira fundo e fica se encarando no espelho, pensando que não tem nenhuma diferença. Porém, ele nota algo em sua mão. Uma pequena marca estava ali. Olhando melhor, surge um painel de sistema bem à sua frente, o deixando espantado, ao ponto de pensar que já imaginava que não seria simples. Ainda em seus pensamentos, ele fica imaginando que ganhou uma segunda chance e acordou com um superpoder. Ele vê um ícone de loja e resolve clicar. O sistema mostra 1000 frutas estelares e 697 de reserva. O prota fica maravilhado com aquilo e pensa que Deus foi muito bom para ele, presenteando-o com um poder que faz dinheiro fácil. Shu começa a vasculhar o sistema e, pensando no futuro, já se imagina pagando as contas escolares e doces da sua irmãzinha pelo resto da vida. Ainda em seus pensamentos, ele resolve ver as alterações de registro. Já na tela, o prota observa vários pontos recebidos por emoções negativas. Cabisbaixo, ele se pergunta: que porra é essa de pontos recebidos pelas emoções negativas? Cadê a grana? Ele começa a refletir sobre as pessoas, se perguntando se esse tal de Zhang Dong era o tiozinho da lojinha, e se Zhang Jin era o vagabundo do motorista que o havia atropelado. O prota, no banheiro, grita para sua irmã fazer o macarrão e pede para fazer um para ele também. Xiaoyu grita lá da cozinha, dizendo que Shu mudou bastante. Na mesma hora, ele nota o sistema atualizando os pontos recebidos pelas emoções negativas de sua irmã, que pelo visto eram muitos. Ele fica pensativo e se pergunta se, ao provocar ou aterrorizar, ele vai ganhar pontos de emoções negativas. Com isso, é possível usar esses pontos? Imediatamente, ele tenta fazer uma retirada, porém o sistema manda tudo o que ele acabou de ganhar para a reserva, o deixando maluco, dizendo que quer a grana agora. Ele fica muito desapontado com aquilo, mas começa a entender aos poucos, fazendo-o pensar que todos aqueles pontos, aparentemente, são possíveis de gastar só dentro do sistema. Ele resolve dar uma vasculhada na casa lotérica. Shu nota que tem sua própria roleta de apostas e se pergunta se aquilo dará coisas boas para ele. Porém, cada girada na roleta custa 100 pontos. Ele resolve fazer um teste. A roleta começa a girar e para, deixando-o perplexo pelo resultado que estava vendo. O sistema informa: obrigado por participar. O prota segue frenético, clicando na roleta e gastando seus pontos. Na mesma proporção que clica, o sistema lhe informa: obrigado por participar. Nervoso, ele se pergunta: não é possível que em meu próprio sistema as coisas sejam tão ruins assim. Como tenho tanto azar? Desacreditado com aquilo, dá um tapa no painel do sistema e nota algo à sua frente. A roleta para em algo e o sistema informa que ele ganhou a fruta de remodelamento, que foi automaticamente adicionada ao inventário. Os itens do inventário podem ser retirados a qualquer hora. Shu, sem pensar duas vezes, pede para retirar. Ela aparece em sua frente brilhando. Ele a pega na mão e fica sem dizer nada. Leva-a à boca e começa a se perguntar se, caso ele coma aquilo, morreria por acaso. E resolve engolir de uma vez. Na mesma hora, ele se sente estranho e começa a gritar que está muito quente. Olhando para o espelho, ele pensa que a habilidade de remodelar significa refazer seu corpo e seus meridianos, e fica aliviado, já que os pontos negativos não são tão ruins quanto os de RMB. Xiaoyu grita: brava! Que o macarrão está esfriando e pergunta se ele se esqueceu. O prota fica só observando os pontos de emoções negativas de sua irmã subirem. Ele pega seu balde com água, despeja em seu corpo para se lavar e pensa que sua irmã é muito impaciente. E grita que já acabou. Na cozinha, um magnífico prato estava montado. O prota fica satisfeito com Xiaoyu, dizendo que está ótimo. Ela diz que não chega aos pés dele, pois em questão de habilidades de cozinhar, ele sempre foi melhor.
até porque sempre foi ele que fazia o macarrão instantâneo. Ele, debochando dela, diz que para praticar ela pode cozinhar novamente da próxima vez. Ela apenas fica emburrada, e o prota nota mais pontos recebidos pelas emoções negativas. Shu, em seus pensamentos, fica satisfeito. Afinal, por conta dela, ele está acumulando muitos pontos. Porém, não pode ficar maltratando-a assim. Olhando pela janela, nota que está nevando e pergunta a ela se depois que terminarem de comer, ela topa fazer uns bonecos de neve. Sua irmã diz que se ele não cumprir com sua promessa, ele vai ter que comprar 2 palitos de tangulu no festival amanhã. Tirando o sarro da cara dela, ele diz: "Tudo bem, porém, se o meu boneco ficar mais bonito, não é para você ficar chateada." Xiao Yu diz para ele não se atrever a falar que o dela está feio. O tempo passa e finalizam os bonecos de neve. Os dois ficam olhando para eles. E sua irmãzinha pergunta a Shu se ele percebeu que aqueles bonecos não estavam parecidos com eles mesmos. O prota fica em silêncio por um instante e pergunta a ela o que pretende fazer quando crescer. Ela dá risada e diz que quer fazer tangulus, e pergunta por quê. Respirando fundo, ele se sente aliviado. Afinal, ela não quer ser nenhuma artista ou escultora. Ela fica brava, porém quieta. Em seguida, ela corre em direção ao seu irmão, chamando-o. Nesse momento, raios de fogo surgem pelos céus e começam a descer, vindo em direção à casa. Alguém chega e ergue sua mão em direção ao poder que estava vindo. Agarra aquele poder como se não fosse nada. Esse alguém, simplesmente tranquilo, repeliu aquele poder. Se vira e observa Shu e Xiao Yu. Quando percebe algo, salta imediatamente, indo embora daquele local. Um tempo se passa, e o prota está conversando com alguém pelo celular e fica encarando o aparelho. Sua irmã percebe isso e pergunta se ele está conversando com alguma garota e se por acaso ele não tem mais tempo para ela. Ela se aproxima, tentando pegar o celular, e vê as mensagens que ele está enviando. Fica chocada com o conteúdo e pergunta ao seu irmão o porquê daquilo. Na conversa, ela nota que Ming Le pede um vídeo para poder dormir e Shu fala que é para focar nos peitos. Brincando, ele envia a foto de uma radiografia do peito. O cara fica sem entender nada e automaticamente Shu recebe mais pontos de emoções negativas, ficando satisfeito com aquilo. Xiao Yu fica desapontada com seu irmão. Afinal, ele estava fazendo papel de tonto. Colocando a mão na testa dele, pergunta se ele está bem. O prota, bravo, manda ela retornar para seu quarto imediatamente, ou não irão para o festival amanhã. Ela começa a sair emburrada e novamente o sistema notifica que mais pontos foram creditados. Shu aproveita que, devido às brincadeiras que fez, é possível voltar à casa lotérica novamente. Com os pontos que tinha, foi possível roletar 7 vezes. A roleta está a todo vapor girando, porém ela para e notifica o prota, agradecendo por participar 6 vezes. Ele fica louco com aqueles resultados, se perguntando se realmente não tem sorte. A última girada estava para parar e para em algo que deixa o prota surpreso, pois alguma coisa estava surgindo à sua frente. Uma frase estava escrita nela: "Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Lá no alto, lá no céu." Ele fica decepcionado, perguntando ao sistema se aquilo era realmente sério, e pede para explicar melhor o que significava, mas o sistema fica apenas quieto. Porém, algo chama a atenção do prota. O restante do texto se preenche, agora dizendo: "Brilha, brilha, estrelinha. Quero ver você brilhar. Como diamantes à noite no céu, acima do mundo, no longínquo véu. Quando o radiante sol desaparecer, quando a escuridão no mundo crescer, ninguém poderá ver qual caminho seguir se o seu brilho se extinguir." Shu, pensativo, acha aquilo diferente de como realmente é, e tem uma ideia. Começa a falar as palavras ditas naquele papel, e à medida que fala, o papel vai entrando em sua mão, até que ele sente seu corpo em outro lugar, viajando por outra dimensão. Observando aquele espaço cósmico, termina a frase e algo acontece em seu corpo. Ele fica calmo por um momento e percebe que as estrelas cadentes criaram uma galáxia dentro do seu corpo. Fecha seu punho e sente algo muito poderoso correndo em suas veias, notando que essa estrela parece capaz de lhe dar um certo poder. Preocupado com quem poderia ter visto aquilo, ele chama sua irmã, perguntando se ela está acordada. Do quarto dela, ela responde que sim. Shu, desconfiado, pergunta se por acaso ela viu algo cair do teto naquele momento. Xiao Yu diz que não, apenas o escutou cantando "Brilha, brilha, estrelinha", deixando-o assustado. Imediatamente manda sua irmã dormir, senão vai perder a hora do festival amanhã. Em seus pensamentos, o prota fica preocupado, já que da próxima vez ele tem que tomar cuidado para sua irmã não o ouvir, ou ela vai dar risada dele. Ainda refletindo, chega à conclusão de que ele é o único que pode ver aquela galáxia, e que essas estrelas provavelmente são técnicas para treinamento. A noite passa e amanhece. No festival, há várias pessoas negociando. Os dois seguem caminhando.
e sua irmã diz que vai lhe dar 2 pedaços daquele dangu por ele ter cantado aquela linda música ontem. Ele, disfarçando, diz que tudo aquilo é coisa da cabeça dela, que não tinha cantado nada, mas rapidamente muda de assunto, apontando para frente e dizendo: "Olha, artistas." Sua irmã repara que foi muito óbvio ele ter mudado de assunto. Shu apenas pede para ela comer aquele dangu, pois assim ela vai ficar quieta. Conforme caminham no meio da multidão, algo chama a atenção do prota. Uma bola de fogo. Chama sua atenção e Xiao Yu puxa seu irmão, dizendo que não consegue ver. Era um artista, com seu poder de fogo, fazendo uma exibição, atirando o fogo para cima. As pessoas ao redor ficam impressionadas com tudo aquilo, mas o prota fica sem dizer nada, apenas pensando consigo mesmo que aquele sentimento em seu peito era suspeito. Olhando para o artista, se pergunta: será que ele também é um despertado? Porém sua irmã o chama, desapontada, pedindo para ele levá-la aos bastidores para dar uma olhada, pois ela não consegue ver show nenhum ali. Ele concorda com ela. Perto dali, em uma das tendas, estava acontecendo uma discussão. Era o artista de fogo contra 2 agentes. Ele rapidamente invoca suas chamas e ataca, mas os agentes são rápidos e saltam ao mesmo tempo, indo um para cada lado, fazendo o ataque do artista passar pelo meio dos 2. O ataque colide e causa uma explosão. No entanto, um dos agentes se aproxima pelas costas dele e, sem perder tempo, dá um golpe. Com isso, ela saca sua arma e a aponta para ele, dando um tiro de tranquilizante bem em seu pescoço, colocando-o para dormir. A agente dá a ordem e pede para levarem ele. Enquanto tudo isso acontecia, Xiao Yu presenciou toda aquela confusão e perguntou ao seu irmão por que estavam querendo levar ele. Os agentes rapidamente olharam para eles, sérios. Shu colocou a mão na boca de sua irmã para não falar mais besteiras e pensou que agora estavam ferrados. A mulher loira, disfarçando, disse: esse rapaz não tinha licença nenhuma para os shows que ele apresentava, então, por questão de protocolos, iremos levá-lo para uma averiguação. O prota, nada bobo, sorriu e concordou com eles, agradecendo pela segurança. Mas no fundo, ele sabia que aquilo era uma enorme mentira e que tudo era muito suspeito. Dito isso, levou sua irmã embora, pediu desculpas pelo inconveniente e deu tchau. Os agentes ficaram quietos por alguns segundos, mas logo a mulher loira perguntou se havia algum problema. O careca achou estranho, pois não havia sinal algum de fluxo de energia. Ela, olhando para o artista, pediu para levarem ele rapidamente. A noite chega e os irmãos voltam caminhando para casa. O prota fica pensativo com o que tinha acabado de presenciar, se perguntando de onde surgiram aqueles agentes e se eles estão procurando novos despertados para estudos. Aliviado, diz que teve muita sorte por eles não terem sentido nada vindo dele e que da próxima vez tomará mais cuidado. Sua irmãzinha, preocupada, pergunta se todas aquelas pessoas são diferentes deles. Shu, suando frio e sem saber o que responder, fala que provavelmente devem ser e pergunta para ela: o que faríamos se existissem pessoas superiores e mais fortes que nós? Xiao Yu apenas diz que é fácil. Basta a gente se tornar muito mais fortes que eles. O prota sorri e concorda com ela. Nesse momento estava acontecendo um show de fogos de artifício e os irmãos seguem apreciando, porém não notam que alguém os estava espiando. Essa pessoa estava conversando com alguém pelo celular, dizendo que era muito estranho aquilo, pois liberaram a testemunha muito fácil. Os dois seguem caminhando e ela, toda confiante, diz para ele não se preocupar, pois ela irá protegê-lo no futuro, custe o que custar. Alguém os chama e Shu se vira para ver quem era. Era o homem que estava no celular e se apresenta, dizendo que se chama Jiei, e é um prazer conhecê-lo. O prota, não muito afim de conversa, apenas brinca e pergunta: quão alegre? Jiei, sem entender nada, pensa: o que esse cara está falando? Shu novamente pergunta: quão alegre? Ele ainda se perguntando: que palhaçada é essa? Será que ele é maluco? Mas tenta entrar na onda dizendo: muito alegre. Mas o prota nem dá moral e continua andando. Jiei se vira, pensativo, imaginando por que ele não responde normal. Começa a gritar, perguntando se eles tinham presenciado algo que aconteceu mais cedo em uma das barracas. Infelizmente, Shu não estava nem aí e vai embora sem dizer uma palavra sequer, deixando o cara falando sozinho e gritando para eles que não é uma pessoa má. Ainda naquela noite, na casa de Shu, ele, pensativo, fica se perguntando: será que aquele rapaz também faz parte do grupo de agentes que viu mais cedo? Será que há uma possibilidade de ele estar envolvido? E quem está investigando isso? Mexendo no celular, pensa se é algo relacionado àquele festival na internet. Até que ele nota algo. Várias pessoas comentavam sobre o festival mais cedo. Uma pessoa mandou uma foto do artista de fogo fazendo sua exibição, e as demais pessoas perguntavam se aquele artista era um super-humano, e se realmente pessoas assim existiam. Ele clica na foto e começa a observá-la melhor.
notando que os agentes estavam infiltrados. Shu acaba de ter total certeza de que os agentes estavam atrás do artista de fogo. Xiao Yu, curiosa, olhando para as conversas de seu irmão, pergunta se novamente seus amigos não o chamaram para o encontro de classe. O prota diz não ter dinheiro para sair com eles para esses tipos de coisa, então é normal eles não quererem chamá-lo para sair. Sua irmãzinha, com pena dele, tenta animá-lo dizendo que está ali para brincar com ele. O tempo passa e Shu manda sua irmã dormir. Tirando uma com a cara dele, ela diz que ele vai fazer isso mesmo com ela, pois é a única ao seu lado nesses momentos. Ele volta a mexer no celular e vê seus amigos comentando algumas coisas, como que as aulas estavam voltando, e que ainda querem brincar enquanto outros falam que estão cansados. Shu aproveita para brincar com a cara deles e manda uma mensagem dizendo: "Na verdade, cães não ficam cansados como nenhum de vocês." Isso deixa todos nervosos com ele, porém, era o que ele queria, pois recebeu vários pontos de emoções negativas e em seus pensamentos agradece a todos. Ele nota que acaba de chegar mais um ponto de emoção negativa recebido de Jie, fazendo-o lembrar de quem era, e pergunta se é possível alguém guardar rancor por aquela brincadeira que aconteceu mais cedo. Fica espantado com a quantidade de pontos que chega. Em outro lugar, Jie espirra, desconfiado, perguntando por que está sentindo aqueles calafrios, como se alguém estivesse falando dele. Outra pessoa está com ele e pergunta por que aquela escória está solta por aí, e por que está tudo tão quieto ultimamente. Jie pega o celular novamente e sorrindo diz: "Foi porque Ni Ting agiu." De volta à casa do prota, ele está olhando a loja do sistema, e contente, pensa que finalmente vai conseguir comprar as únicas frutas estelares da loja, graças aos pontos que adquiriu recentemente. Ele decide comprar. Com isso, a fruta estelar aparece diante dele, brilhando e fazendo-o suar. Olhando para aquele item, ele fica intrigado, pois era possível sentir uma energia emanando de dentro dela. Segurando-a, pensativo, acha que, por ser uma fruta, não há mal algum em comê-la, pois o sistema informa que aquele item é uma fruta, e resolve comer, com a intenção de ver o que acontece. No mesmo momento, uma energia começa a emanar em seu peito, fazendo-o perceber que tanto a primeira quanto a segunda estrelas da galáxia estão conectadas, iluminando ambas. Seus olhos começam a emitir um brilho intenso. Olhando para sua mão, era possível sentir um enorme poder, e ele resolve testar imediatamente, dando um soco no chão. Percebe que, por conta daquela fruta, nunca sentiu seu corpo daquele jeito. Porém, devido ao soco que deu, ele se ajoelha, dizendo que aquilo doeu pra caramba. Devido ao barulho que fez, sua irmã sai brava do quarto, dizendo que ninguém consegue dormir naquela casa, e pergunta se algo caiu do céu por acaso. O prota, com cara de trouxa, diz que sem querer bateu sua cabeça. Xiao Yu, preocupada, diz que não é para ele morrer ainda, pois ele ainda tem que tomar conta dela. Ainda desconfiada do barulho, ela vai até a janela chamando seu irmão, dizendo para ele vir olhar, pois alguém realmente caiu do céu. Ele, achando que era alguma brincadeira dela, apenas diz para ela não inventar moda, pois já está tarde e ninguém vai brincar lá fora. Xiao Yu agarra-o e o leva até a janela, falando que não está brincando. O prota, olhando pela janela, diz que mesmo se for verdade, ela não irá sair, mas antes de terminar o que iria dizer, ele nota alguém caído no jardim. Com uma cara de espanto, vê que sua irmã estava falando a verdade. Realmente alguém tinha caído do céu. Olhando melhor, percebe algo. Era o artista de fogo do festival mais cedo, o que o deixa em choque. Então os dois resolvem sair para ver o que aconteceu. Imediatamente vão de encontro a ele. Xiao Yu pergunta ao seu irmão o que deveriam fazer com ele e se era possível salvá-lo. O prota resolve ligar para a emergência, mas se toca que tem que pagar para chamar uma. Ele tem uma ideia: chamar a emergência e dizer que não conhece ele. Aí, quando ele acordar, ele mesmo paga. No mesmo momento, chegam mais pontos recebidos pelas emoções negativas vindas de Liang Che. Shu só observa aquilo quieto, e olhando para ele caído no chão, fica nervoso porque descobriu o fingimento daquele vagabundo. Pensativo, imagina que possivelmente aquele cara é um desses super-humanos que estão passando na televisão, e que, por ele estar ali deitado fingindo estar desmaiado, deve significar alguma coisa. Ela pergunta o que devem fazer com ele e se devem levar ele para casa. Seu irmão, já sabendo do que se trata, apenas diz que é melhor tirá-lo dali logo, porque quando ele acordar, não tem que ficar dando explicações. Mais pontos pelas emoções negativas vindas de Liang Che chegam. Xiao Yu pergunta se devem trazer algo para ele beber. Seu irmão, ainda brincando, diz que é melhor ele comer a neve, pois demora demais para ferver uma água. E de novo chegam mais pontos de emoções negativas vindas dele. Liang Che, ainda fingindo que está desmaiado, pensa consigo mesmo: em que ponto as pessoas deixaram de ser inocentes?
E de repente, tossindo, Liang Che começa a se levantar devagar, perguntando se os dois poderiam ajudá-lo. Porém, Shu lasca a mão na cara dele, dizendo que obviamente não, pois sabia do risco que aquela pessoa apresentava para eles. Com as duas mãos, o força a deitar novamente, pedindo para ele ficar quieto e não se mover, já que o socorro estava a caminho. E mais pontos chegam. Shu estava farmando muitos pontos com ele. Liang Che pede novamente para deixá-lo levantar primeiro. Intrigado com a situação, o prota põe força fazendo-o ficar deitado, e ressalta que é para ele ficar deitado descansando. O sujeito só consegue pensar que Shu é louco. Nesse exato momento, vários pontos recebidos pelas emoções negativas de Liang Che chegam, deixando o prota com um olhar satisfatório por estar recebendo tantos pontos assim. Contudo, o ruivo começa a invocar sua magia de fogo. O prota fica preocupado e pede para Xiao Yu dar no pé. Liang Che sorri, preparando-se para atacar e diz: "É tudo culpa sua." Porém, uma bola de neve vai direto em sua mão, apagando seu fogo, deixando-o sem entender nada, assim como o prota. Sua irmãzinha brava grita dizendo para não se meter com Shu. O ruivo apenas a olha e fica quieto por alguns instantes. Novamente ele invoca suas chamas e se prepara para atacar. Shu começa a emanar um estranho poder. Liang Che tenta queimar a mão do prota, mas nada acontece, deixando os dois sem entender nada. Com uma cara de deboche, Shu pergunta se já terminou o showzinho. O ruivo, com medo do prota, pede para deixá-lo sair dali. Shu permite, e Liang Che vai embora. O prota apenas se despede, pedindo para voltar mais vezes para eles brincarem novamente. Enquanto corria embora dali, o ruivo, indignado, apenas pensava que, por haver bonecos de neve naquele jardim, as pessoas que moravam lá seriam normais. Mas pelo visto, estava muito enganado sobre isso. Ainda no local, algo estava se movendo, fazendo o prota notar isso. Ele repara que é uma pessoa, ou melhor, eram os agentes do festival, que estavam correndo atrás de alguém, fazendo-o perceber que, provavelmente, Liang Che escapou deles. Ainda pensativo, ele se recorda que não notou nenhum ferimento no ruivo, e pelas suas chamas no festival, ele pensa que Liang Che se exauriu. Xiao Yu, preocupada com seu irmão, pede para ele não se meter com aqueles super-humanos de novo, pois se não fosse por ela, ele teria se queimado. O prota tenta consolá-la, pedindo para ela não ligar para aquilo e dizendo que também é um despertado. Ela simplesmente não acredita, mas resolve testá-lo e pede para ele invocar suas chamas. Shu apenas fala que é melhor dormir logo, pois amanhã tem que acordar cedo para vender ovos, e dá boa noite para sua irmã. Ela apenas ri e vai dormir. O dia amanhece. Shu, mexendo no seu celular, escuta alguém o cumprimentando. Era seu companheiro de trabalho, preocupado, perguntando se não é melhor fechar logo, pois ele iria perder a aula. O prota, sorrindo, diz estar tudo bem, pois era perto dali. Olhando para o celular, vê um noticiário falando que no shopping na rua Shachang, número 429, havia pegado fogo, e que as autoridades locais alegavam que o fogo, que durou a noite inteira, foi causado pela eliminação imprópria de materiais explosivos. Olhando para o título da notícia, nota uma tal de fundação, e se pergunta de onde veio isso. É possível ver várias notícias de despertos, como um casal que despertou juntos, outras falando que os funcionários ficaram mais eficazes depois que despertaram. Surpreso, ele pensa que aquelas notícias tinham sido banidas da internet, e agora estavam ali, sem contar que o site classificou todos os despertados, começando pelos mais fortes que pessoas comuns, seguidos pelos de nível E, cujos poderes são sobrenaturais. Depois, de nível D, em que os despertados conseguem desviar de armas térmicas. No nível C, eles conseguem lutar contra armas térmicas. No nível B, são capazes de pegar emprestado o poder dos céus e da terra. E por fim, no nível A, capazes de ressoar com o céu e a terra. Preocupado com aquele noticiário, ele se pergunta: será que eles vão mesmo divulgar todas aquelas informações dos despertados? E como é possível ter uma área somente para tratar sobre aqueles assuntos? Será que isso não seria muito perigoso? Alguém chama sua atenção, perguntando o que ele estava vendo, que nem piscava. Eram as pessoas da sua escola. Um cara, tirando sarro do prota, pergunta o que ele estava fazendo vendo o site da fundação. Por acaso você quer se tornar um despertado? Outro, de cabelo curto, pede para ele não perder tempo com aquilo. Ainda zombando do prota, o cara pede para ele admitir que nunca se tornará um despertado, e pede para ele pensar sobre a comparação que vai fazer. Veja esses ovos além da gente, quem compraria isso daqui? Antes de terminar o que iria dizer, alguém chega pedindo licença. Era a linda Cao Qingxi. Todos ficam com cara de tonto quando a veem, dizendo que Cao Qingxi é a beldade onipotente da turma 1 da escola, e que é a aluna elite de toda a classe.
Ela pede um ovo para Shu. Impressionado também pela sua beleza, Shu diz que custa apenas 1,5 yuan. Cao Qingzi coloca os yuan na mesa, porém sua mão estava emitindo um brilho estranho que faz Shu perceber imediatamente. Olhando para ela, imagina que ela também é uma desperta, mas fica intrigado se questionando se ela percebeu que ele a estava observando. Porém ele percebe que ela não havia notado isso. Liu Li, confiante, a cumprimenta. Ela nem faz questão e sai fazendo Liu Li segui-la, mas o protagonista o puxa pelo braço dizendo que ele ainda não havia pagado. Ele pega os yuan e bate na mesa, dizendo que era para Shu ficar com o troco, e volta a correr atrás de Cao Qingzi, pedindo para ela esperar um pouco. Shu fica pensando que cada vez mais aparecem despertados. Olhando para a marca em sua mão, pensa que precisa acelerar seu cultivo e tentar conseguir mais algumas frutas, e que precisa conseguir mais pontos pelas emoções negativas por dia. Mas logo tem uma ideia. Pensando nisso, começa a entrar na sala de aula e várias pessoas seguem conversando. Uma garota o chama. Era Ye Lingling, perguntando se o protagonista quer ser um despertado e que tipo de superpoder ele gostaria de obter. Brincando com a cara dela, ele diz que poderia ser liberdade, igualdade, justiça e legalidade. Ela acha estranha aquela resposta e diz que ele é um estudante muito certinho. Então não a surpreende ele ser um dos melhores estudantes da classe. Com isso, Shu consegue receber dela pontos por emoções negativas. Liu Li, ouvindo aquela conversa, pede para ela não ligar para ele, pois ele nunca será um despertado de qualquer forma. Nesse momento, o professor entra na sala dizendo que espera que todos possam focar nos estudos naquele novo semestre e deseja boa sorte nos próximos exames. Ling Ling cutuca o protagonista, pedindo para ele a deixar dar uma olhada nas respostas. Um cara atrás do protagonista também escuta aquela conversa e pede para deixá-lo olhar também. Imediatamente, todos ao seu redor olham para ele com cara de pretensão, deixando-o indignado. Shu apenas balança a cabeça, dando a entender que concorda. Porém, Shu sorri e pensa que aquele momento é a oportunidade perfeita para pôr sua ideia em prática. Ele volta a responder as questões de seu exame. Um tempo se passa, ele respira fundo, pois havia terminado seu exame. Rapidamente todos ficam felizes, notando que o protagonista havia acabado seu exame, e com isso iriam passar também. Porém, logo mudam suas caras, ficando surpresos. Shu havia tampado as respostas, deixando todos indignados, mas em contrapartida, o protagonista recebeu vários pontos de emoções negativas, dando certo o seu plano inicial. O professor, percebendo o que estava acontecendo, se aproxima, pedindo para eles não olharem as respostas dos outros e focarem em seus testes. Ouvir aquelas palavras do professor deixa Li Qi furioso. Ele dá um soco na mesa e pergunta como ele ousa chamá-lo de trapaceiro. Shu observa aquela cena e pensa que ninguém havia falado sobre Li Qi, então por que ele estaria se denunciando? Com o soco que deu, a mesa se quebra e Li Qi se levanta, transbordando uma estranha energia. Imediatamente o professor começa a suar frio, dizendo que ele deveria se acalmar, pois não estava citando seu nome. Shu, olhando para Li Qi furioso, fica curioso e se pergunta se ele também seria um despertado. Li Qi agarra o professor, gritando que ele é um despertado e nunca terá que fazer exames, e que não tem mais medo de professores. O protagonista o interrompe, levantando a mão, dizendo que ele será punido pela lei caso continue com o que está prestes a fazer. Li Qi grita que ele é menor de idade e com apenas 17 anos não irá para a cadeia. Shu respira fundo e explica que, de acordo com as leis criminais, aqueles que cometerem um dos 8 maiores crimes devem ser responsabilizados legalmente, desde que tenham 14 anos ou mais. E quanto às leis civis, a responsabilidade começa aos 16 anos. Inclusive, os 8 maiores crimes são as seguintes acusações: homicídio doloso, violência intencional, estupro, roubo, incêndio doloso, tráfico de drogas, mexer com substâncias perigosas ou explosivas intencionalmente. E o que ele estava prestes a cometer era o crime de violência intencional. Shu pede para ele ler mais quando tiver chance, mas nota que ganhou vários pontos de emoções negativas, porque todos ao seu redor ficaram cansados de ouvir toda aquela conversa chata. Li Qi empurra o professor no chão, pois estava ainda mais bravo com aquela conversa, e decide pegar uma mesa. Levantando-a com seu poder, ele grita para não ficarem no seu caminho. Shu, ainda tentando explicar algo para aquele cara, diz que, de acordo com as regras e regulamentos da escola, ele deve compensar caso quebre posses públicas. Fora da sala, dava para se ouvir Li Qi gritando com o protagonista, fazendo vários alunos de outras salas virem conferir o que estava acontecendo ali, perguntando se alguém havia despertado. Mas todos se assustam quando escutam alguém gritar pedindo para voltarem para suas classes ou serão punidos.
Era o diretor, acompanhado por mais 2 pessoas, vindo em direção à sala de aula, pedindo para saírem imediatamente. Ao entrarem, o protagonista fica observando as roupas que estão vestindo, lembrando-se dos agentes do dia do festival, que estavam usando a mesma roupa. Imediatamente eles agarram Lee Ki, que começa a gritar para o soltarem. Suando frio, ele se pergunta o que está acontecendo e por que não consegue se livrar deles. Todos ficam observando o pessoal levando Lee Ki. Shu fica intrigado ao ouvir as pessoas dizerem que viram na internet que agora é uma era onde os superpoderes serão despertados. Nesse momento, sente algo estranho e se vira, percebendo que Kao Qingse estava o encarando. Ela fica olhando para Shu, desconfiada de algo, sem dizer nada. O diretor comunica a todos pelos alto-falantes, pedindo que prestem atenção, pois haverá um teste de sangue e que, por favor, aguardem pacientemente em suas classes. Ouvir aquilo deixa o protagonista em choque, preocupado. Lembrando dos símbolos que estavam nas roupas dos agentes, imagina que algo não está certo. Um tempo se passa, e dentro da classe os alunos estão com medo daquele comunicado. Enquanto o pessoal encarregado de fazer os exames se prepara para dar início, o professor explica que aqueles que tiverem seus nomes chamados devem seguir para a frente. Com medo, Shu imagina que seu corpo é obviamente mais forte que antes, devido àquela fruta que purificou sua medula, e se questiona se aquele teste de sangue irá revelá-lo. Olhando para o careca de jaleco, pensa que eles são aquelas pessoas de preto do evento. O professor dá início, chamando Liu Li. Shu, tentando se livrar do exame, inventa uma desculpa, dizendo que não está se sentindo bem e que precisaria prosseguir ao banheiro. O professor fica indignado, pensando que Shu pediria para seguir ao banheiro bem na hora do exame, mas o autoriza a prosseguir. Porém, o careca, desconfiando de Shu, pergunta por que ele está com pressa e pede para ele vir primeiro. Com a voz trêmula, Shu diz que não consegue mais aguentar. O careca rapidamente pega uma seringa e pede para ele vir logo, pois seria só um segundo. Suando frio, Shu fica pensando se deveria fingir um coma. Mas Liu Li começa a tremer, dizendo que tem pânico de agulhas, e desmaia em cima da mesa, deixando o protagonista sem entender nada. Imediatamente o careca vai até ela, pega seu braço e começa a retirar seu sangue, deixando o protagonista assustado ao ver aquilo. Intrigado, ele fica se perguntando que tipo de exame regular faria aquilo, não percebendo que o careca estava ao seu lado. O careca rapidamente pega o braço de Shu, que fica em choque, pensando que estaria ferrado. Um tempo se passa após o término do exame. O protagonista fica olhando para seu braço e escuta alguém dizer que Lee Ki retornou. Lee Ki chega à classe sorrindo, deixando os alunos sem entender nada. O professor, com medo, pede para ele voltar ao seu lugar, e Lee Ki o olha com indiferença, sem dizer nada. Lee Ki se vira para o protagonista e o agradece, dizendo que por causa dele, agora ele é um despertado. Ele se senta dizendo para Shu que a cidade Luo terá classes essenciais, nas quais todos os estudantes especiais estarão estudando juntos. O protagonista se vira, perguntando se realmente é possível. Lee Ki sorri, dizendo que aquela classe essencial será na escola onde eles estudam e que o exame de sangue era para ter certeza de que o protagonista estaria qualificado para seguir para a classe essencial. E, inclusive, está em toda a internet. Imediatamente, Shu pega o celular pensando se dará certo todos os despertados serem treinados juntos. Olhando o tópico de discussões, vê várias pessoas informando que já haviam feito os exames. Nota também que uma pessoa informou que a escola X havia anunciado a lista de admissão da classe essencial. Shu fica intrigado ao ver aquelas postagens no fórum da internet, imaginando que os despertados estão sendo oficialmente admitidos pelas autoridades. Ele fica quieto por alguns instantes, tentando absorver todas aquelas informações. Mas logo fica sério, se perguntando se ele será admitido na classe essencial. Mais tarde, na casa do protagonista, Shu bate na porta do quarto de sua irmã, pedindo para ela adivinhar o que ele havia comprado. Porém, ele percebe que ela não respondeu e resolve abrir a porta para ver o que estava acontecendo. Ao entrar, percebe que ela estava doente. Olhando para ela, fica preocupado, pois ela não parecia nada bem. Ela abre os olhos, percebendo que era seu irmão, e com a voz tremendo, Xiao Yu pede batata doce assada. Preocupado com ela, Shu pergunta por que ela estava com febre. Ela explica que lavou a roupa dele semana passada, e a água estava muito fria. O protagonista pega o termômetro e o coloca na boca dela, pedindo para ela prestar atenção e não mastigar. Ao retirar o termômetro, ele nota que ela está com 39 graus de febre. Olhando para ela, ele pensa que precisa rapidamente dar um medicamento para baixar a febre. Porém, Shu tem uma ideia. Pensando que talvez a fruta purificadora da medula ajude a melhorar o físico dela, combatendo a febre.
Ela se vira, perguntando por que ele está com cara de estressado. Nervoso, o protagonista pensa que deve ser porque ele veio do planeta do estresse. Com o sistema aberto, Shu estava bravo, pois tentou várias vezes ganhar a fruta na roleta e não ganhou nada, até que finalmente consegue, ficando contente por ter conseguido uma fruta. Imediatamente, ele pede para ela comer. Xiao Yu começa a comê-la, mas fica desapontada, pois a fruta desceu por sua garganta antes mesmo de ela sentir o gosto. Shu, olhando para sua irmã, nota que sua expressão mudou um pouco, imaginando que deve estar funcionando, como ele havia pensado. Ela fica olhando para o termômetro sem dizer nada, e de repente, surpresa, ela pergunta para seu irmão onde ele havia conseguido uma fruta como aquela, e se por acaso, ele é um despertado. Ouvir aquela pergunta de sua irmã o deixa pensativo, porém, com um olhar sério, ele responde que não tem certeza, mas pelo visto, com certeza ele está um pouco diferente de antes. E pergunta para Xiao Yu se ela queria ser uma despertada. Com um olhar fixo, ele pergunta novamente se ela queria despertar. Com um brilho nos olhos, Xiao Yu responde que sim. Shu respira fundo e diz que irá pensar em uma forma de isso acontecer. Ela, brincando com o protagonista, pergunta se seria cantando canções de ninar. Shu tenta disfarçar, dizendo que ele não sabe do que ela está falando e que não deveria estar acordada até tão tarde, pedindo para ela dormir rapidamente. Um tempo se passa e Shu fica olhando para sua mão, pois havia conseguido mais 3 frutas. Ele as leva à boca, imaginando que da última vez ele cultivou por 15 dias para obter o poder estelar, equivalente à quantidade que uma fruta estelar possuía. À medida que comia a fruta, uma reação no seu corpo acontecia, pensando que uma fruta purificadora da medula iria acelerar o processo em 9 dias. Imaginando que a fruta purificadora da medula está mudando seu físico, de modo a acelerar seu cultivo, ele nota que todo o seu corpo está reagindo a ela e imagina que a velocidade do acúmulo do poder estelar está mais rápida do que o normal, e que no estágio atual, a fruta purificadora da medula é o que Xiao Yu e ele mais precisam, pois ele deve melhorar o físico de sua irmã para se preparar para o despertar. O protagonista começa a pensar em seus colegas, pois através deles, ele consegue os pontos de emoções negativas, para assim poder conseguir as frutas. Já no outro dia, na escola, ele começa a se sentar pensando que passou a noite inteira acordado cultivando, e não está nem um pouco sonolento. Ling Ling o chama, dizendo que a lista de admissão para a classe essencial será revelada naquele dia. Porém, ela percebe que ele está sonolento conversando sozinho, e explica que estavam em uma era diferente. Estudar duro pode não ser a única forma. Mas algo chama a atenção de Shu. Uma mulher entra acompanhada do professor. Sua aura era intensa. Todos ficam maravilhados com ela. Ling Ling, com inveja, diz que é uma pessoa comum. O professor pede para todos fazerem silêncio e comunica a todos, dizendo que o governo decidiu que uma classe essencial será estabelecida naquela escola, pois é um lugar onde os alunos especiais podem estudar e cultivar juntos. Diz isso e apresenta a mulher ao seu lado, dizendo que ela será a professora da classe essencial. Enquanto todos ficam surpresos com aquele anúncio, o professor diz que irá anunciar a lista de admissão e pede para quem for chamado se levantar e acompanhar a nova professora. O professor começa chamando Liu Li, que na mesma hora fica contente, se levantando e comemorando. Enquanto o professor anunciava mais nomes, Shu estava quieto, com medo de não ser chamado. Porém, o professor chama seu nome. Mas o protagonista estava distraído e não percebeu que foi chamado. Mas todos ao seu redor sim, indignados por ele ter passado. Novamente, o professor chama Shu, pedindo para ele se levantar logo. Sorrindo, ele pede desculpas, dizendo que só estava ajudando seus colegas a perceberem que não estavam ouvindo errado, deixando todos ali ao redor com muita raiva, ganhando muitos pontos de emoções. Imaginando que seus colegas são bem generosos e que, se fosse possível, gostaria de agradecer em nome da Xiao Yu por aquela quantidade de pontos de emoções negativas que ganhou. A professora se apresenta, dizendo que seu nome é Cynthia e que ela é a nova professora da classe essencial. E aqueles que estão naquela lista ainda vão estudar em classes regulares durante o dia e devem prosseguir para a classe essencial às 19 horas. Diz isso e começa a sair. Os alunos ficam quietos por alguns instantes, mas logo começam a dizer aos despertados que têm inveja deles, pois irão para a classe essencial e a professora é uma gostosa. Ling Ling parabeniza o protagonista por ser admitido na classe essencial. Shu pergunta para ela se gostaria de saber o segredo para ser admitida. Sorrindo, ela diz que sabia que ele não a deixaria para trás. Tirando o sarro dela, Shu pede para ela repetir depois dele: Hakuna Matata. Isso a deixa furiosa, mandando-o direto para o inferno.
Rindo, ele pega o celular e envia uma mensagem no grupo da classe, dizendo que não esperava ser admitido na classe essencial e que, no futuro, todos terão o privilégio de serem amigos de um aluno da classe essencial, deixando todos furiosos ao ver aquela mensagem no grupo. Novamente, Shu agradece seus queridos colegas de classe, pois todos contribuíram muito para ajudar sua irmãzinha a se tornar uma despertada, ganhando mais pontos de emoções negativas. O professor informa que, devido à criação da classe essencial, eles terão alguns colegas de classe que foram transferidos de outras escolas e precisam arrumar as cadeiras para receber os novos colegas. Nesse momento, alguém entra na classe deixando todos ali apaixonados, achando que é uma estrangeira. Olhando para aquela pessoa, podia-se sentir uma aura tranquila. Essa pessoa começa a caminhar, olhando fixamente para alguém, até que para perto de Shu, perguntando se pode sentar ali. A protagonista estranha aquela voz. Ling Ling tenta falar algo com o professor, mas ele entende errado e diz que, já que ela cedeu voluntariamente o lugar, pede para a pessoa sentar ali, deixando Ling Ling indignada. A pessoa sorri e agradece. Furiosa, ela não consegue explicar o que estava tentando dizer, mas se vira, dando tchau para Shu, que fica sem entender nada. Essa pessoa cumprimenta o protagonista, que responde com uma piadinha idiota, deixando-o sem entender nada, dando mais pontos de emoções negativas para o protagonista, que ao perceber que fez sem querer, fica se lamentando, já que todos os seus colegas de classe não são normais. A pessoa não liga para a piada do protagonista e se apresenta, dizendo que seu nome é Jiang Shuyi e que vem de uma escola secundária, deixando claro que é um garoto. Deixando todos perplexos ao ouvir aquilo, o protagonista começa a fazer um olhar cirúrgico, imaginando que, se olhar com atenção, observando seu pescoço e depois um pouco mais para baixo, notará que realmente é um homem. Jiang Shuyi fica com uma cara desconfiada, dando mais pontos para o protagonista, que fica imaginando que, pelo visto, ele havia percebido que estava sendo observado. O protagonista finalmente se apresenta, dizendo que seu nome é Lu Shu, porém Jiang Shuyi apenas sorri sem dizer nada, o que deixa o protagonista pensativo sobre o motivo daquele sorriso. A noite chega, e na classe essencial, a professora segue explicando algumas coisas que deixam o protagonista intrigado, pensando se realmente a classe essencial irá levá-los para algum lugar para cultivar. A professora Cynthia informa que cada um deles havia recebido um documento, pedindo para que assinassem e colocassem a impressão digital nele. Shu começa a ler o que estava escrito no documento, ficando intrigado, pois estava escrito que aquele era o regulamento de confidencialidade da classe essencial e ninguém deverá revelar algo sobre a classe essencial para outros alunos. Caso isso aconteça, será punido pela corte militar. Ele se pergunta se por acaso aquilo é um exército de despertados. Cynthia pergunta para a classe se alguém sabia dizer por que a classe essencial estava sendo estabelecida. Liu Li levanta a mão, perguntando se por acaso seria para cultivar. Ela responde que sim, e pergunta se eles sabem como foram selecionados dentre todas as pessoas normais. Todos ali ficam sem saber o que responder. Ela, sorrindo, pergunta se alguém tem conhecimento sobre o que é a liga de sódio-potássio. A professora aponta o dedo para o protagonista e reformula o que havia dito, perguntando o que seria sódio, e pede para ele responder. Por favor. Ele se levanta, respira bem fundo e diz que sódio é algo que contém sódio, ganhando vários pontos pelos sentimentos negativos da professora. Tremendo de raiva, ela pede para Shu se sentar, dizendo que sódio é um elemento químico. Ela explica que eles estão surpresos em descobrir que ele tem outras funções, como ser capaz de avaliar o grau da reação do sangue com o superpoder originário da energia do céu e da terra. Ou seja, em outras palavras, é um teste para avaliar o físico de alguém. Ela continua explicando que a cor normalmente é prata, mas quando misturado com o sangue de alguém que possua um físico especial, sua cor mudará do prata para o preto. Ou seja, quanto mais escuro ficar, mais talento a pessoa tem. Contudo, o físico das pessoas é avaliado em 6 níveis, do S ao F. Porém, o físico deles não é a única coisa que decide as conquistas futuras, pois cultivar requer uma grande força de vontade. A professora fica séria, dizendo que eles podem sair do programa naquele momento se não aguentarem o isolamento. E olhando para eles, complementa dizendo que a competição na classe essencial é severa. Cynthia pega alguns papéis na mão e informa que tem os resultados do teste de todos e que irá anunciá-los. Ela começa dizendo que não tem nenhum nível A na classe, porém informa que Liu Li é nível B, o que o deixa bem feliz. Em seguida, Lu Shu descobre que seu nível é F. Liu Li fica o olhando com cara de deboche.
O protagonista fica imaginando que não possuía frutas purificadoras da medula suficientes em seu sangue quando foi testado e que o resultado não representa seu verdadeiro físico. No entanto, com aquele resultado não ficará tão óbvio para aquelas pessoas de preto. Liu Li pergunta à professora se na escola havia alguém de nível A. Ela responde que sim, e que seu nome é Cao Qingxi, deixando o protagonista surpreso, pensando nela. A aula acaba, e Shu volta para casa, pensando que apenas 4 frutas purificadoras da medula custaram 5.000 pontos de sentimentos negativos, reclamando que o sistema é uma merda. Ele pega uma e diz que será para sua irmã. Ao pensar nisso, se assusta, pois o sistema estava o alertando de algo. O sistema estava notificando que ele havia alcançado o número máximo de frutas purificadoras da medula ganhas pela loteria, e que agora elas foram canceladas na loteria e transferidas para a loja de itens normais, não existindo mais frutas purificadoras da medula na loteria. Saber disso o deixa animado, pois significa que ele poderá comprá-las apenas coletando pontos recebidos pelos sentimentos negativos, e poderá até deixar Xiao Yu se alimentar delas. Achando isso incrível, ele pensa que, se as frutas puderem ser preservadas por um longo tempo, poderá até mesmo vendê-las e fazer uma fortuna. Porém, ele imagina que não sabe quanto tempo elas podem ficar guardadas sem estragar. Olhando para o relógio, resolve testar. Ele vai até o quarto de sua irmã, batendo na porta e dizendo que estava com comida para ela. Olhando para a fruta, imagina que já se passaram 6 horas desde que a pegou e o poder contido nela já estava diminuindo, ficando chateado, pois pelo visto, não vai ser fácil ficar rico com aquela fruta. Shu abre a porta e diz para ela comer a fruta. Ela começa a mastigar e fecha a porta na cara do protagonista, que fica com cara de trouxa. Imediatamente, ele bate na porta novamente. Xiao Yu abre a porta furiosa e começa a gritar, perguntando o que diabos ele queria, pois ela quer dormir. Automaticamente, mais pontos por sentimentos negativos chegam para Shu. Com um sorriso irônico, ele diz que tinha mais 8 frutas para ela comer. Nervosa com ele, ela pergunta se ele não poderia ter dado todas de uma vez só. Observando-a comer, ele fica imaginando que depois que ela comer todas aquelas frutas purificadoras da medula, seu físico ficará muito mais forte. Intrigada com aquelas frutas, ela pergunta ao seu irmão o que ele havia dado para ela comer. Ele responde que é algo para melhorar o físico, perguntando se ela não queria despertar, pois ele irá tentar achar para ela um método de cultivo para aprender como funciona. Ela começa a imaginar que aquelas frutas não são fáceis de conseguir, e pede a ele que não precisa dar mais por enquanto. Shu sorri, dizendo que é bom, pois ela não ficará doente com tanta frequência depois de comê-las. Ele põe a mão na cabeça e, tentando ser durão, pergunta como foram os estudos dela ontem. Ele pede para ela trazer seu caderno, pois vai dar uma olhada, e avisa que ela não deve pensar que pode relaxar depois do ano novo lunar. Se ela ficar para trás na escola, quando chegar aos 16 anos, terá que estudar mesmo sendo uma despertada. Imediatamente, ela fecha a porta na cara do protagonista novamente, gritando que quer dormir. Ele responde que ela não deve ficar o evitando, pois ele vai tentar ganhar dinheiro para colocá-la em uma escola. Shu volta para a sala, senta-se e abre o sistema, pensando que ontem ficou no nível F no teste e que agora atingiu o limite de frutas purificadoras da medula e conseguiu 5 estrelas. Ele começa a se lembrar da professora explicando sobre o que a fundação mostrou e de como ela explicou que o sistema de ranking de despertados é reconhecido em todo o mundo, pois ninguém nasce com o nível A e ninguém pode subir de rank apenas despertando repetidamente. Ou seja, o poder máximo de um nível F é equivalente a ter a força de 1.200 quilos. Já o poder máximo de um nível I é equivalente a ter a força de 2.400 quilos. Intrigado com o que ela explicou mais cedo, ele começa a se imaginar derrotando várias pessoas, pois sua força seria de 2.400 quilos. Ainda confiante, ele imagina que alcançou o nível E, ou talvez até mesmo o nível D, e então precisará testar isso quando tiver chance. Mexendo no sistema, ele pensa que, agora que o sistema cancelou as frutas purificadoras da medula, o sistema de loteria lhe dará itens melhores. Decidindo girar a roleta, ele pede que parem com o "obrigado por participar". A roleta para. Ele fica surpreso, imaginando o que poderia ser. Um treco preto aparece e cai no chão, deixando o protagonista sem reação sobre o que seria aquilo. Ele abaixa, cutuca para ver o que é, olha para o dedo e põe na boca para provar o gosto. Rapidamente começa a gritar, nervoso, dizendo que é tofu fedorento. Olhando para aquela coisa bizarra, começa a gritar, pedindo para o maldito sistema lhe fornecer algo bom, pois ele não é uma lanchonete para ficar dando comida. Imediatamente, começa a subir um mau cheiro que chega até sua irmã, que fica enojada, perguntando para o irmão se por acaso ele havia cagado.
Sem acreditar que ela perguntou isso, ele apenas responde que aquele cheiro é totalmente diferente. Olhando melhor para o que era, ela pergunta se por acaso era tofu fedorento. Ambos pegam seus hashis para experimentar e levam à boca, fazendo uma cara de suspense. Porém, Xiao Yu fica maravilhada, dizendo que estava delicioso. Shu fica pensativo sobre o gosto, até que grita, dizendo que é apenas tofu fedorento comum. Sua irmã brinca, perguntando se o superpoder dele é invocar comida, e rapidamente pede para ele invocar panquecas. Shu, irritado, pergunta se ela estava achando que ele tinha cara de food truck. O protagonista tenta arriscar a chance de novo com o sistema, gritando para ele parar de sacanagem. Depois de várias tentativas, veio apenas tofu fedorento. Shu imagina que o sistema apenas substituiu o "obrigado por participar" pelo tofu fedorento. Olhando para aquele monte de caixas, ele fica imaginando que é muito difícil ser um despertado. Mas Xiao Yu não desanima, dizendo que é a melhor comida fedorenta que ela já experimentou, sendo melhor até que aquelas da venda. Shu fica pensando no que sua irmã falou sobre a venda, e imediatamente sorri, dizendo que sua irmã é muito esperta. O dia finalmente amanhece, e as pessoas, com cara de nojo por conta de um mau cheiro, concedem mais pontos de sentimentos negativos para o protagonista. Ele vê Shu vendendo seus tofus fedorentos, deixando as pessoas enjoadas. O tiozinho pergunta ao protagonista se ele havia feito algo de errado. Shu apenas pergunta do que ele estava falando e diz que o tiozinho o ajudou muito e que é imensamente grato. Ele pega a caixa e diz que é apenas tofu fedorento que ele havia feito, e pergunta se o tiozinho gostaria de experimentar. O tiozinho começa a provar com uma cara suspeita, perguntando onde o protagonista aprendeu a fazer tofu fedorento. Porém, ele fica surpreso com o que acontece. Ele sente que está em um mar de tofus, imaginando que tem uma textura crocante e são bem frescos, além de que o sabor explode na boca desde a primeira mordida, e com o molho certo, ele sente que seu corpo irá para o céu. Satisfeito com o tofu, ele elogia o protagonista dizendo que estava muito bom e que fará um grande sucesso. Shu responde que ele irá vender os tofus fedorentos, e o tiozinho irá vender os ovos cozidos no chá novamente. Arrumando as coisas para continuar a venda, o protagonista o agradece, dizendo que, há 1 ano, ele parou de vendê-los para não competir com ele. O tiozinho fica sem graça e pede para não mencionar aquilo, pois a vida não é fácil para eles, e era a coisa certa a se fazer, e que sempre que puder, cuidará deles. Ele fica contente por o protagonista ter lembrado daquilo. Shu sorri e começa a gritar que cada porção de tofu fedorento custa 5 yuan, pedindo para comprarem e experimentarem, pois não irão se arrepender. Mais tarde, na escola, o protagonista está rindo à toa, imaginando que o tofu fedorento rendeu dinheiro e uma grande quantidade de sentimentos negativos. Ele continua rindo à toa até os alunos notarem e cochicharem, dizendo que ouviram falar que a classificação do físico de Shu é a última na classe, que ele mal conseguiu entrar na classe essencial e que talvez ele seja retirado da turma. Jiang Shui pede para o protagonista não se preocupar, pois a professora mencionou que persistência e trabalho duro também são importantes para o cultivo. Shu fica se perguntando se por acaso ele estaria tentando confortá-lo. O protagonista fica olhando para ele, achando estranho o sorriso que ele dá, mas fica estressado, perguntando se por acaso ele já recebeu alguma carta de amor dos outros, pois ele é mais bonito que várias garotas. Achando que falou algo errado, ele tenta consertar dizendo que é das garotas, obviamente, e não dos homens. Ele recebe pontos pelos sentimentos negativos de Ling Ling, o que o faz virar ao perceber que ela ouviu a conversa. Olhando para ela, percebe que estava emburrada, imaginando se por acaso houve algum mal-entendido. Ling Ling começa a olhar para Jiang Shui, imaginando que ela deveria ser a personagem principal e não ficar ali quieta. Nesse momento, a professora chega, abrindo a porta com tudo, e para no meio da sala, chamando por Le Qingyu. Com um olhar sinistro, pede para ele seguir até ela. Shu fica pensativo, olhando para Le Qingyu, imaginando se aconteceu alguma coisa. Shu fica intrigado por Le Qingyu estar demorando para voltar, ficando pensativo sobre o motivo, até que os alunos da classe começam a falar que ele havia retornado. Ele entra com uma cara de desapontado. Todos ficam o observando, achando que ele provavelmente recebeu notícias ruins. Lee se senta inconformado, enquanto os alunos perguntam se alguém ficou sabendo de algo. Um aluno responde que alguém da classe 2 havia sido expulso da escola por violar o acordo de confidencialidade. Ouvir aquilo deixa o protagonista desconfiado. O loirinho ressalta que alguém na classe deles havia despertado enquanto ele levava um sermão.
e por isso, Lee foi retirado pelos agentes de preto. Shu fica pensativo sobre as pessoas de preto, pois pelo visto, virou costume eles aparecerem ali com frequência. Porém ele sorri, perguntando por que Lee faria aquilo, deixando claro que qualquer um que vazasse os ranks seria imediatamente expulso. Ele se vira assustado, observando atentamente o que o protagonista estava falando sobre vazar informações e ser expulso, ficando chocado novamente. Saindo correndo chorando logo em seguida, grita para Shu calar a boca, fechando a porta com tudo, deixando seus amigos de classe surpresos. Já Shu respira aliviado, acreditando que tudo aquilo seja verdade. Todos se viram, perguntando por que ele tinha feito aquilo, enquanto o protagonista manda uma mensagem no grupo da classe, pirraçando todos. Ele, por sua vez, envia a mensagem, imaginando que aquilo daria certo, pois os sentimentos negativos seriam a fundação para seu sucesso, imaginando várias entregas de emoções negativas chegando. Um tempo se passa e ele vai para a classe essencial. A professora mostra um livro, explicando que ele introduz o conhecimento fundamental, perguntando se alguém saberia responder uma pergunta que ela tinha em mente. Mas algo chama sua atenção. Ela percebe que Shu está disperso. Cynthia se aproxima dele, perguntando se alguém ali lembra o que é sódio. Porém, tentando deslocar alguns pontos de emoções negativas, ele apenas diz: sódio é algo que contém no sódio. Após dizer isso, todos ali ficam de boca aberta com a ignorância dele. Contudo, ele consegue alguns pontos de emoções da professora. Ela se vira, dizendo que contaria algo somente para eles. Enquanto isso, o protagonista no mundo da lua fica imaginando que ela evitou fazer perguntas, sabendo que ele iria responder com respostas estúpidas. Ela continua explicando que 17 meses atrás, os superpoderes apareceram, surgindo um número crescente de despertados, e com isso o mundo havia mudado. Ela pega um frasco, dizendo que aquilo é a ligação de sódio-potássio, e que quando os superpoderes despertam, vários metais adquirem novas funções, e inclusive alguns até mesmo podem fazer armas destrutivas, deixando claro que, inclusive, metais não são as únicas coisas que mudaram, pois, conforme os superpoderes despertavam, mais e mais materiais foram agraciados com novas características, e todos aqueles materiais se tornaram importantes para o cultivo. Diz isso, guardando o frasco de sódio em sua roupa. A professora ressalta que eles não são melhores que armas divinas, mas podem ser produzidos em grandes quantidades ao serem replicados, e que todos ali terão a chance de ter essas armas no futuro. Porém, apenas alguns terão tal oportunidade. Shu fica pensando em seu sistema de loteria, se tinha alguma chance de ganhar uma arma divina, mas logo fica intrigado, pois parecia que tinha um sistema idiota, já que ganhava somente itens inúteis, se imaginando batalhando contra terríveis monstros com itens ridículos. Após a aula, a noite chega, e em sua casa fica pensando sobre vender algumas porções de tofu fedorento para ganhar alguns pontos de emoções negativas. Ele poderia facilmente ganhar 250 yuan, e assim, levar sua irmãzinha ao cinema, já que tinha muitas caixas de tofu fedorento, ficando estressado com o sistema. Porém, ao clicar em loteria mais uma vez, um barulho surge, e uma luz intensa aparece. Ele fica contente, pois havia ganhado um manual de cultivo. Shu sai correndo atrás do manual, enquanto ele voava, e sua irmã perguntava o que ele estava fazendo. Xiao Yu para ao ver aquele papel brilhante vindo em sua direção. Porém, ela o absorve sem querer, emanando uma energia intensa. Ela fica olhando para seu corpo, tentando entender tudo aquilo, deixando o protagonista inconformado. Mas logo ela começa a gritar espantada. Shu pede que sua irmã não entre em pânico, pois aquilo não iria machucá-la. Porém, ela pede para ele parar de ser tonto, pois como ela não poderia surtar, sendo que estava sendo atacada por um pedaço de papel flutuante? Ele, tentando acalmá-la, pede que ela se concentre e veja se está sentindo algo diferente em seu corpo. Xiao Yu fecha os olhos, concentrando-se, enquanto seu irmão pede para ela se acalmar e dizer o que estava vendo. Ela responde que estava vendo uma galáxia em seu peito, com 7 estrelas na galáxia, mas as estrelas estavam um pouco estranhas. Abrindo os olhos devagar, disse que parecia que elas estavam absorvendo buracos negros. Shu pega uma fruta, pedindo para ela comer, deixando-a maravilhada. Sorrindo para ela, ele explica que talvez a fruta funcione. Ela pega a fruta, toda sorridente, ficando com água na boca. Porém a fruta se desfaz, espalhando-se pelo ar. Ambos ficam se perguntando o que aquilo significava, enquanto a energia voava pela casa. Logo, a energia da fruta entra no protagonista. Sua irmã fica observando aquela cena, ficando brava com ele, pedindo para ele devolver sua fruta, dando mais pontos para o protagonista. Porém, ele fica pensando que o corpo da sua irmãzinha resistiu à fruta estelar. Ela acerta um tapa na cara do seu irmão,
que ao levar o tapa, imaginou que não teve nenhum efeito na mão dela, mas logo ele enfia um tofu fedorento na boca dela, pedindo para ela seguir embora, pois o truque de cultivação não deu certo por culpa dela. Shu pergunta para sua irmã se, por acaso, a galáxia havia pedido algo para ela, como, por exemplo, cantar. Ela responde que não. Logo em seguida ficou em choque, pois ele precisou cantar, se passando por um idiota. Xiao Yu pergunta ao seu irmão se, por acaso, ela já seria uma despertada. Inconformado ainda por ter tido que cantar, ele diz que sim, pedindo para ela deixá-lo em paz. Ele se deita, imaginando por que ela não precisou cantar e ele teve que passar por aquela vergonha. Olhando para as estrelas, diz que não pode deixar sua irmã superá-lo. Ele fecha os olhos, pensando que precisa alcançar a sexta estrela logo. Uma energia cósmica começa a surgir em seu quarto, saindo em direção à lua. O dia amanhece. Ele se levanta, olhando para suas mãos, e diz que finalmente conseguiu alcançar a sexta estrela. Mas logo fica intrigado, pois não estava sentindo nenhuma diferença. Pensativo, tenta descobrir uma forma de testar. Até que surge uma ideia. Ele pega uma faca, tremendo todo, e coloca sua outra mão sobre a mesa. Ele a levanta, mas logo para, pois o que estava prestes a fazer era loucura. Porém, toma coragem, dizendo que irá fazer aquilo, custe o que custar, e imediatamente tenta cortar sua mão, acertando-a, mas quebrando a faca em vários pedaços. Olhando para sua mão, vê que nada aconteceu, mas a faca havia sido destruída. Ficando maravilhado, ele ri, pois aquilo realmente havia funcionado. Shu começa a dar risada, dizendo que possivelmente alcançou o nível E. Já sua irmã, tentando dormir, estava brava com todo aquele barulho. O protagonista vai até o quarto da irmã, bate na porta, perguntando se ela estava acordada, pedindo para ela olhar sua galáxia para ver se algo tinha mudado. Xiao Yu abre a porta, transtornada de sono, dizendo que ainda era cedo demais. Ele, sorrindo, pede para ela não pensar na hora, pois ele havia acendido a sexta estrela na sua galáxia. Rindo da cara dela, pede para ela não ficar triste, pois ele pode esperá-la se precisar. Porém, logo quebra a cara ao escutar sua irmã dizendo que 3 estrelas estavam completamente escuras. Imaginando que ela estava progredindo mais rápido que ele rapidamente muda de assunto, dizendo que os tomates estavam prontos para serem cortados, chamando-a para tomarem café da manhã com macarrão, deixando-a extremamente feliz. Ao sair de casa, ele começa a sentir um pouco de vergonha, pois sua irmã estava progredindo. Mas logo muda de ideia, olhando para os tomates e dizendo que estavam ótimos. Após pegar os tomates para o café da manhã, ele escuta alguém se despedindo. Olhando para o lado, percebe que Lin estava com visita, e fica intrigado, pois, ao olhar para o cara de cabelo branco, ele acha-o familiar. Ji se despede, dizendo que voltará quando as ruínas reabrirem, agradecendo pela ajuda que recebeu. O protagonista se lembra dele, perguntando-se o que ele estava fazendo ali. Pensando nisso, ele logo sente uma energia, ficando surpreso. Olhando para a casa, imagina que alguém poderoso pode estar lá dentro. Zi passa perto do protagonista, que o encara com uma cara feia. Porém, ele para, se virando para o prota, que na mesma hora fica assustado, se perguntando por que ele estava o encarando e o que ele estava fazendo. Suando frio, Shu se vira, imaginando que é melhor voltar logo para dentro de casa para evitar problemas. Porém, Zi pede para ele esperar, deixando-o preocupado, se perguntando se por acaso ele quer lutar e se será capaz de vencê-lo em uma batalha. Zi começa a se aproximar do prota, que começa a suar nas mãos, imaginando que deve tentar algo. Shu agarra firme a bandeja de tomates, virando-se rapidamente, deixando os tomates caírem no chão, preparando-se para o pior. Mas Zi simplesmente estende a mão, cumprimentando-o, dizendo que está feliz em conhecê-lo. Imaginando estar preparado dessa vez, novamente ele diz que está feliz em conhecer o prota, que por sua vez tenta irritá-lo novamente perguntando: "Quão feliz?" Zi grita: "Tanto quanto você", deixando o prota pensativo, enquanto começa a gargalhar, imaginando que desta vez conseguiu vencê-lo em seu próprio jogo. Shu respira fundo e com uma cara de trouxa pergunta: "Por que está feliz aqui?" Zi imediatamente se surpreende, imaginando como o prota consegue, pois estava preparado para aquela conversa. Ambos ficam se encarando, como se estivessem travando uma batalha mortal em suas mentes. Porém, o prota se vira, olhando para a casa de Lin, pensando que o poder lá é tão forte, mas que não consegue ver, embora consiga senti-lo. Shu começa a pegar os tomates no chão, pensando que deve entrar logo, pois não era bom ficar dando bobeira ali, deixando Ji com cara de tonto. O prota entra na casa, fecha a porta e respira aliviado. Xiao Yu se aproxima, perguntando por que ele estava com aquela respiração ofegante. Rapidamente, ele pede para ela falar baixo, pois aparentemente há um despertado morando perto deles. Ela pergunta se, por acaso, era aquele velho.
Shu, sem ouvir direito o que ela perguntou, responde que sim, e que ele talvez seja bem forte, pois nunca sentiu algo assim antes. Xiao Yu se anima, dizendo que parecia uma cena de filme, quando um chefe maligno vive no interior da cidade, enquanto o prota fica desconfiado com aquilo. Fazendo uma pose de heroína, ela pede para o irmão não se preocupar, pois ela vai se esforçar no cultivo e protegê-lo. Ele apenas agradece, mas, ainda pensativo sobre o assunto, imagina que parecia que a pessoa estava querendo se expor daquela forma. No dia seguinte, Shu se despede de sua irmã, pedindo para ela ser boazinha e não fazer nada perigoso em casa. Xiao Yu se despede, olhando o irmão sair. O prota se alonga, pensando se apenas vender tofu fedorento estaria bem, não notando uma energia passando ao seu redor. Até que nota, ficando preocupado, pois à sua frente estava um velho emitindo uma incrível energia. Concentrado, ele faz um movimento, liberando ainda mais energia, deixando o prota surpreso, pois aquilo era muito poderoso. O velho continuava com seus movimentos incríveis, até que termina seu treinamento. Shu imagina que ele deva estar no nível C, porém logo muda de ideia, pensando que era certo que o velho estaria no mínimo no nível B. Ele guarda sua espada e, percebendo que o prota está o observando, cumprimenta-o imediatamente, dando bom dia. Shu se aproxima, perguntando o que ele estava praticando tão cedo. Sorrindo, o velho diz que estava apenas praticando com sua espada. O prota fica desapontado com a resposta, pois aquilo era óbvio. Qualquer um poderia ver o que era. Mas logo se despede, dizendo que precisa prosseguir. Porém, o velho pede para ele esperar um momento. Sorrindo, ele pergunta se poderiam conversar um pouco, e o prota responde que sim. Ele pede para Shu dar uma boa olhada na espada que está segurando. Debochando do velho, Shu responde que é longa e afiada, deixando-o nervoso e ganhando alguns pontinhos extras. Porém, o velho bate o dedo no prota, dizendo que não estava brincando e pedindo para ele parar de palhaçadas. Li Xianyi começa a dizer que é só uma espada, porém, uma espada que simplifica tudo no mundo, e sendo assim, gera todas as criaturas. As habilidades de uma espada podem alterar o mundo, destruir montanhas e seguir a essência da natureza. Shu fica pensativo com toda aquela explicação, mas rapidamente Xianyi faz um movimento com sua espada, liberando energia e guardando-a em sua bainha logo em seguida, dizendo que tudo se torna um. Ele pergunta para o prota o que ele achou e se por acaso ele quer aprender a usá-la. Shu fica paralisado ao escutar aquela pergunta, mas respira fundo e grita que não quer aprender. O velho, ao escutar aquilo, sente como se tivesse levado uma marretada na cabeça, dando mais pontos de emoções negativas para o prota. Rapidamente Shu sai, se despedindo e dizendo que precisa seguir embora. Xianyi fica nervoso, pois aquele pirralho não sabe de nada. Mas olhando para sua espada, diz que não tem muito tempo sobrando e que não pode deixar suas habilidades serem extintas, precisando encontrar urgentemente um herdeiro. Já em outro lugar, enquanto caminha pela cidade, o prota fica pensativo com aquele desfecho, pois o velho Xianyi tinha falado aquilo há muito tempo, parecendo um esquema de pirâmide. Shu para, se perguntando por que o velho ainda estava rabugento com ele, pois continuava dando pontos de emoções negativas um atrás do outro. No refeitório da escola, os alunos seguem fazendo suas refeições. O prota continua pensando que está perto de conseguir 3.000 pontos de sentimentos negativos, se perguntando o que deveria fazer com os pontos. Mas logo se assusta, pois alguém estava colocando o celular na sua frente repentinamente. Era Liu Li, falando que queria mostrar algo para o prota, dizendo que aquele vídeo havia viralizado e que de qualquer forma é uma grande oportunidade, pois um estrangeiro havia despertado, e logo em seguida, gravou aquele vídeo para um time de futebol. Shu, enquanto olhava para o vídeo, imaginava que aquele era corajoso por ter feito um vídeo e postado. Liu Li, mexendo no celular, explica que muitas empresas querem tomar vantagem ao negociar com os despertados. Porém, para eles, aquilo era a oportunidade perfeita, pois isso só aparece uma vez a cada milênio. Desanimado, o prota pergunta o que diabos ele iria fazer. Se exibindo, Liu Li começa a dizer que a companhia dos pais dele quer entrar naquele ramo, que agora estão contratando despertados, e pergunta ao prota se ele tem interesse. Mas estava ciente de que Shu era de uma família bem pobre, deixando claro que aquilo seria uma ótima oportunidade para ele. O prota, percebendo as intenções dele, pergunta se por acaso ele conhecia o cantor Justin Bieber. Liu Li, com uma cara de trouxa, diz que não sabe. Sorrindo, o prota diz que pensava que fosse ele quem havia ensinado Liu Li a ser confiante. Isso o deixa furioso, dando mais pontos de emoções negativas. Ele bate na mesa e vai embora, olhando para o prota, se perguntando como ele consegue ser como é. Todos ao redor começam a debochar de Liu Li, deixando-o ainda mais furioso, pedindo para todos calarem a boca.
A noite chega, e Shu já está em sua casa, escolhendo algumas frutas estelares e levando-as à boca para comer. Porém, sua irmã seguia emburrada, olhando para ele. Ele pede para Xiao Yu parar de olhar feio, pois aquelas frutas ela não pode comer, já que seu corpo as rejeita. Sua irmã pergunta onde ele havia conseguido tantas frutas. Ele começa a sorrir, pois havia conseguido muitos pontos vendendo tofu fedorento para as pessoas. Shu enfia todas as frutas na boca, mas logo se levanta, tossindo, pois havia se engasgado ao comer várias frutas ao mesmo tempo. Ao chegar no banheiro, começa a sentir seu corpo estranho. Fechando os olhos e se concentrando, ele começa a sentir uma energia fluindo dentro de si. Liberando as estrelas de seu corpo, nota que havia 7 estrelas. Elas seguem uma direção, e Shu nota que estão rondando a última que acendeu. Observando-a atentamente, ele imagina que ela parecia ser a mais brilhante. Porém, ela se transforma em uma aparência estranha, deixando o prota preocupado. Mas logo se dissipa, surgindo uma adaga sombria. Ele tenta pegá-la, mas parecia que ela estava muito distante. Até que, ao fazer mais esforço, ele consegue agarrá-la e imediatamente faz um movimento com ela, liberando uma energia sombria. Olhando para ela, fica pensativo sobre o poder. Mas algo surge em sua mente, imaginando que aquele poder é o corpo canino. Enquanto gira sua adaga, a 7ª estrela, corpo canino, acende. As demais estrelas são dominação da mente, restauração do yin, apreensão do mal, dissipação da toxicidade, remoção das impurezas e pulmões fedorentos, mantendo assim o equilíbrio em sua galáxia. Enquanto fazia um movimento com sua adaga, imagina que o corpo canino veio da sua galáxia, se perguntando se aqueles outros seriam os 7 espíritos. Enquanto maneja sua adaga, ele acha que ela parece mais uma faca de abrir cartas. Sua irmã aparece, chamando-o, mas o prota não dá bola para ela, pois estava pensativo demais, se perguntando se deveria aprender habilidades com espadas, lembrando do velho Xianyi, que havia perguntado se ele queria aprender. Xiao Yu pula em seu irmão, agarrando-o, pedindo para assistirem desenhos juntos. Ele apenas pede para ela sair de cima dele logo, que já iriam assistir. Porém, naquele momento, várias pessoas vestidas com capas pulavam de casa em casa, até que param. Uma delas diz que detectou alguém suspeito ali. Outra pessoa aparece no meio deles, dizendo que não era uma ameaça, e sim um civil. A pessoa que havia detectado alguém suspeito apenas responde, tudo bem, porém, fica olhando para Lin, que estava lá fora, com uma cara de poucos amigos. Em seguida, eles começam a se mover novamente, mas um deles fica, pedindo aos demais para lembrarem de não fazer nada sem sua ordem. Lin fica parada, até que o velho Xianyi, percebendo o que estava acontecendo lá fora, diz que eles voltarão de qualquer forma. Essa pessoa começa a se aproximar de Lin, transbordando um poder incrível. Aquela energia chama a atenção do prota também, deixando-o intrigado com o que estava acontecendo lá fora, pois o poder que estava sentindo estava mais forte do que nunca. Ele vai até a janela e se assusta com o que vê. Um cara estranho, usando capa, estava andando em direção à casa do velho. Percebendo que Lin estava lá fora, fica preocupado com ela. Xiao Yu vai até Shu, dizendo que quer ver também o que está acontecendo lá fora. Porém, o cara se vira, olhando em direção ao prota, que se abaixa rapidamente, preocupado pensando que foi visto. Do lado de fora, o cara encapuzado finalmente se aproxima de Lin, apresentando-se e dizendo que seu nome é Nie Ting, o último estudante avançado, e que estava ali para visitar o Sr. Xianyi. Ela fica séria ao ouvir aquilo. Já o prota fica imaginando que o velho ao lado estava se escondendo dos inimigos. Porém, o velho se desculpa por falhar em recebê-lo na porta, chamando-o de Dragnet. Lin fica preocupada com o desfecho daquela conversa, mas Xianyi pede para Ting se aproximar. Shu fica intrigado com o que o velho chamou aquele cara, se perguntando o que seria esse Dragnet. Mas logo se lembra de Shu explicando para ele sobre Dragnets e Snares, que são organizações autorizadas pelo país para reunir despertados. Existem inúmeros Snares, mas bem poucos Dragnets. Embora os Dragnets sejam pouco mais de 10, eles estão no nível B ou acima. E o Dragnet mais forte é chamado de Ning Ting. Ao se lembrar daquilo, Shu fica contente e, olhando para Ting, imagina que nunca irá esquecer aquele nome. Ao entrar na casa, começam a conversar. O velho Xianyi deixa bem claro para Ting que sua fundação não seria arruinada se os superpoderes dos despertados fossem descobertos antes. E tudo aquilo era apenas o destino, diz ele enquanto prepara um chá. Ting agradece ao velho por ser uma pessoa de mente aberta, mas ressalta que muito sofrimento foi diminuído no mundo. Xianyi respira fundo, apreciando seu chá, mas logo pergunta a Ting o real motivo de ele estar ali.
Ting pergunta se por acaso o velho se juntaria a eles na missão daquela era, quando todos os tipos de superpoderes despertarem. Nesse momento, Xiao Yu seguia tentando escutar a conversa deles do outro lado, dizendo que não conseguia ouvir nada, deixando Shu nervoso, que pede para ela apenas se concentrar. Enquanto Xianyi bebia seu chá, Ting informa que a última posição do Dragnet estava vaga e que estavam contando com ele. Rapidamente ele cospe o chá no chão, surpreso com o que havia sido dito. Xianyi apenas pede desculpas, dizendo que ele é apenas um velho comum, que até se engasga com chá e que possuem ideias diferentes. Além disso, tudo o que quer naquele momento é passar seus últimos anos confortavelmente. Ting respira fundo, levantando-se e dizendo que talvez esteja exagerando ao se comparar ao velho, mas precisa dizer que Xianyi é o único diretor da fundação naquele país. Inclusive, muitas relíquias domésticas ainda não foram abertas. Ele garante que, se encontrarem mais medicamentos, mandarão para ele o quanto antes. Ting espera que um dia a fundação não seja inimiga deles, deixando claro que o velho quer proteger o mundo, mas Ting quer apenas defender sua pátria. O velho apenas sorri, dizendo: paz e amor. Ting se vira, despedindo-se, pedindo para ele se cuidar. Rapidamente ele se junta aos outros, seguindo sua missão. Lin pergunta a Xianyi se ele estava bem, mas ele estava pensativo, imaginando que Ting é realmente uma pessoa e tanto. No dia seguinte, Xianyi seguia seu treinamento matinal, parando por um momento para descansar, até que ouve Shu se despedindo de sua irmãzinha. Ele volta a praticar rapidamente para ver se Shu se interessaria por aquilo, exibindo-se freneticamente. O prota acha tudo aquilo incrível, pois as técnicas de espada dele pareciam perfeitas. Ao ouvir isso, Xianyi para na hora, com os olhos brilhando, corre até Shu e pergunta se ele quer aprender as técnicas, pois achou tudo aquilo incrível. O prota, confuso, responde que quer aprender sim, mas que havia um problema. Porém, o velhote não perde tempo, dizendo que não há problema algum, pois não há nada que possa impedi-lo de aprender enquanto ele estiver ali. Mesmo assim, ele pede para Shu contar qual era o problema, pois estava ali para ajudá-lo. Sorrindo, Shu diz que não era nada demais, porém quer saber se Xianyi é bom, quando o assunto é estudos. O velho começa a rir, dizendo que todos o chamam de estudioso, bem instruído e que conhece tudo, deixando o prota estonteado com aquilo. Ele diz que teria muito tempo para aprender as técnicas de espada, se o velhote pudesse ajudá-lo acompanhando os estudos de sua irmã. Porém, no mesmo instante fica paralisado, pois percebe que estava entrando em uma enrascada. Logo o prota se vira, chamando sua irmã e deixando claro para Xianyi que ela é uma menininha super legal. Enquanto ele dizia isso, sua irmã abre a porta com tudo, deixando o velhote preocupado com o que estava por vir. Xiao Yu sai com uma faca na mão, com um olhar sinistro, perguntando por que ele a havia chamado. Shu pede para sua irmã seguir a casa do Sr. Li durante o dia, pois ele a acompanhará em seus estudos. Xianyi fica pensando se aquilo seria uma boa ideia, enquanto o prota deixa claro para sua irmã que ela não ganhará tomates com ovos fritos por 6 meses, se não obedecer. Xiao Yu apenas encara o velhote, que por sua vez, imagina que ele também é vítima naquela situação. O prota vai até o portão, despedindo-se, e o fecha com força, deixando os dois ali sem dizerem nada um ao outro. Porém, logo se encaram, e faíscas parecem sair de seus olhos, como se fossem inimigos mortais. Ambos entram na casa do Sr. Li. Xiao Yu segue comendo feito louca, enquanto Lin pede para ela ficar à vontade. Já Xianyi estava nervoso, perguntando-se como ele acabou virando uma babá, pois era um despertado de nível B. Algum tempo se passa, e olhando para ela, ele diz que é hora da aula. Os dois se sentam, e ao observar o caderno de estudos dela, ele fica admirado, pois não esperava que sua caligrafia fosse tão boa. Porém, ao virar a página, nota algo incrível, colocando o caderno rapidamente na mesa, imaginando se havia tomado a decisão correta. No dia seguinte, Xianyi vai até a casa do prota, que fica surpreso ao ver o velho ali tão cedo. Ele deixa claro para Shu que ele precisa treinar com aqueles sacos de areia, começando naquele exato momento, e que o prota poderia começar a treinar com o mais leve. Porém, Shu já havia pego o de 150 quilos, e o colocado na perna, dizendo que estava tranquilo. Xianyi pede para ele esperar um pouco e pergunta se está tudo bem em usá-los, mas ele apenas responde que sim, movimentando a perna para cima e para baixo, como se não tivesse nada. Sem graça, o velho comenta que ele quase conseguiu igualar seu recorde quando treinava antigamente, mas em seus pensamentos, começou com os de 15 quilos. Com um brilho nos olhos, o prota pergunta se por acaso poderia chamá-lo de mestre, pois estava disposto a fazê-lo.
O velhote diz que não precisa se apressar por enquanto, pois ele tem que passar por um teste primeiro. Diz isso e joga uma espada para o prota, pedindo para ele balançá-la 1000 vezes com todo o esforço, sentindo a mudança nos músculos. Shu fica preocupado com a quantidade de repetições que terá que fazer, mas rapidamente começa a praticar. Enquanto o prota fazia os movimentos, Xianyi deixava claro que não se pode tornar um legítimo artista marcial se não puder controlar o corpo perfeitamente. Enquanto seguia concentrado nas repetições com a espada, o velho perguntava para ele que tipo de pessoa poderia ser considerada um homem forte. Cansado com o treinamento, Shu responde que são aqueles que são fortes o suficiente para ignorar as leis. Após dizer isso, Xianyi pergunta ao prota como ele planeja se tornar essa pessoa, usando seu poder logo em seguida, chamando a atenção de Shu. O velho, com sua energia concentrada, segura uma folha e logo em seguida desfere um ataque no chão, deixando o prota de boca aberta, pois ao olhar o chão, vê a marca que o golpe deixou. Apenas com o balançar do braço, imaginando que aquilo era a intenção da espada. Xianyi explica que, quando ele atacar, deve ter confiança de que pode cortar através do céu, e essa é a essência, e que será necessário experienciar e praticar isso. Imediatamente, Shu, com os olhos brilhando, levanta o braço e pede para o velho torná-lo seu discípulo, imaginando que não pode deixar passar essa oportunidade. Rapidamente, o velho Xianyi muda sua expressão, ficando sério, e diz que, quando ele estiver em posse de grande poder um dia, pergunta se estará disposto a assumir essa importante responsabilidade. O prota responde que não, pois sua responsabilidade é sobreviver e cuidar de sua irmãzinha, deixando Xianyi surpreso, imaginando que ele havia dito aquilo sem hesitar. Porém, o prota deixa claro que não está falando do momento presente, esclarecendo que ele não tentará ajudar os outros no futuro, pois tem sido bastante difícil para ele sobreviver naquele mundo, pedindo desculpas ao velho, já que não tem ideias nobres. Xianyi abaixa a cabeça, imaginando que aquilo tudo já era esperado, pois seria bem difícil convencê-lo a acreditar na sua missão. Mas não o culpa por pensar dessa maneira, afinal sua vida foi difícil. Ele se vira dizendo que, apesar de não poder torná-lo seu discípulo, ainda poderá ensinar algumas técnicas de espada a partir daquele dia. Diz isso, imaginando que a única coisa que poderá fazer é prestar mais atenção nele e tentar influenciá-lo. 2 dias se passam. O velhote segue observando Xiaoyu e se perguntando se ela havia aceitado em seu coração, pois estava pedindo sua ajuda. Ele não perde tempo e pergunta para Xiaoyu se ela por acaso gostaria de ser alguém que poderá ajudar os outros no futuro. Rapidamente, ela responde que não. Xianyi, fazendo uma pose de cara legal, diz que ajudou a consertar a lâmpada. Ela explica que a casa tinha um circuito elétrico defasado, perguntando o que aconteceria se Shu fosse eletrocutado ao trocá-la, deixando claro também que ele era muito velho para ser convencido apenas por trocar uma lâmpada. Ouvir tudo aquilo foi como um nocaute para Xianyi. Furioso, ele muda de assunto, perguntando a ela se por acaso havia terminado a lição de matemática, pois iria dar uma olhada. Um tempo se passa. O velhote segue corrigindo as questões de Xiaoyu, ficando indignado com o resultado. Olhando para ele parado, ela pergunta se por acaso ele não tinha dito que sabia de tudo, e por que estava demorando para resolver o problema, insinuando que talvez ele não soubesse resolver. Imediatamente ele começa a gritar, perguntando se ela estava brincando com ele, pois era óbvio que ele sabia, e que ela nem era nascida quando ele resolvia contas de matemática na escola. Não dando muita importância para o velhote, ela pergunta a idade dele. Ele responde que tem 81 fazendo uma pose, mas logo ela retruca, dizendo que tem 10 anos, e se ele estudava matemática antes dela nascer, então quer dizer que ele aprendeu aos 71 anos e repetiu de ano durante 60 anos? Ambos ficam se encarando, deixando o clima tenso. Xiaoyu imagina que ele acha que pode ser seu professor assim tão facilmente. Já Xianyi fica imaginando quem ela pensa que é. Afinal, ele é bastante experiente e já viveu de tudo. Porém, eles escutam alguém falando algo e rapidamente se viram, perguntando quem diabos estava ali. Era Shi Xuejin, dizendo que sabia como resolver aquela situação. Mas logo percebe que não é bem-vindo ali, pois a cara do velho Xianyi não estava nada boa. Ele pergunta a Xiaoyu se por acaso ela lembra do que vem depois de... quando ela tem amigos vindo de longe. Rapidamente ela grita, matem eles, não importa o quão longe estejam, deixando-o desconfortável. Enquanto isso, na escola, o prota recebia vários pontos de sentimentos negativos, ficando intrigado sobre Shi Xuejin. Afinal, por que estaria recebendo pontos negativos dele? Mas logo percebe que também recebeu pontos negativos do velhote, imaginando se algo aconteceu com sua irmãzinha. Rapidamente, ele se levanta, pedindo desculpas ao professor, dizendo que precisa sair por um momento.
Ian, preocupado, pergunta o que tinha acontecido. Shu apenas responde que alguém havia entrado em sua rede social de outra localização, gritando para o professor que depois se veriam, deixando-o falando sozinho e ganhando pontos de sentimentos negativos dele. O prota chega em sua casa, gritando por sua irmã e abrindo a porta com tudo. Porém, ao abrir, rapidamente nota algo. O clima estava tenso ali, com o velhote encarando Jin, mas sua irmãzinha estava sentada bem sossegada. Shu fica pensativo sobre a pessoa que estava ali. Porém, Jin se vira e diz que ele estava certo, que era a pessoa que o prota havia pensado que fosse. Mas Shu se lembra e diz que ele é o cara que ajudou a consertar a lâmpada, deixando-o abismado com tanta burrice, o que concede mais pontos negativos ao prota. Xianyi explica que entre todos os Dragnets e Snares, ele é o único Dragnet com o físico inadequado, deixando-o nervoso com a apresentação que fez. Logo, Jin agradece ao velhote, dizendo que ele é o criador da fundação e todos o respeitam, mesmo que seu poder físico esteja arruinado. Mas, pessoalmente, o respeita muito, o que deixa o velhote furioso com a explicação. Xianyi deixa claro que o Sr. Shi tem um conhecimento profundo do confucionismo, budismo e taoísmo, e que ele criou a meditação ponderada para estabelecer a classe essencial, onde a geração mais jovem superará a antiga. Já Jin explica que o Sr. Li não é apenas o único descendente da espada do pavilhão, mas também se dedicou à sua posição por muito tempo, sendo o modelo que eles procuram. Ouvir toda aquela conversa deixa o prota espantado. Suando frio, Shu fica imaginando sobre o método de cultivo ensinado pela classe, e ao olhar para Jin, tem certeza de que foi criado por ele, pois 2 dias antes, a professora explicava que aquele método de cultivo era chamado de meditação ponderada. Com a mão na cabeça de Liu Li, ela explicava que estava ensinando a todos ali o primeiro capítulo da meditação ponderada, surgindo um brilho entre sua mão e a cabeça de Liu Li. Deixando claro que aquele era o primeiro capítulo da meditação ponderada, já o capítulo do corpo espiritual seria aprendido quando terminassem o primeiro. Ela pedia para não terem pressa, pois as adaptações e o cultivo daquele capítulo não seriam os mesmos, conforme os diferentes físicos. Cultivar requer uma grande força de vontade. Todos começam a se concentrar. Porém, Shu sente algo estranho em seu interior. Sua adaga, uma das 7 estrelas de sua galáxia, avança com tudo em direção ao núcleo de cultivação, acertando-o. Criando uma fissura no núcleo, a consciência do prota agarra-se a ela, pedindo para não continuar, pois, se quebrassem, estariam condenados. Shu fica preocupado com a situação, pois parecia que ele não conseguia cultivar ambos ao mesmo tempo, como se a galáxia fosse mandona, pensando que talvez outras técnicas fossem inúteis para ele. De volta ao presente, o prota imagina que, se Jin souber sobre sua técnica, poderá ser um problema. Ele se vira e pergunta ao Sr. Li quem era aquele garoto. Xianyi, sorrindo, diz que é seu vizinho, um garoto com físico nível F, e que, inclusive, ele é um estudante em sua classe essencial. Rapidamente, o prota, desconfiado, pega sua irmã, dizendo que estava ali apenas para buscar Xiao Yu e que iria deixá-los com um pouco de privacidade para seus negócios, agradecendo ao velho por ter cuidado dela. Ao saírem, Jin os observa, se perguntando se realmente são apenas vizinhos. Xianyi pega seu chá, sentando logo em seguida, pedindo para Jin dizer o motivo de estar ali. Jin explica que há sinais de reaparecimento das ruínas no país e que as ruínas são partes do território. Sinceramente, ele acredita que a fundação pode ser deixada de fora quando elas surgirem no futuro, ressaltando que o velhote pode matá-lo ali naquele exato momento, pois ninguém poderá pará-lo. Xianyi apenas pergunta por que ele o mataria ali, mas logo fala que entendeu o ponto de vista de Jin, pedindo para ele sair. Jin agradece o velhote, dizendo que sempre manterá a 9ª vaga dos Dragnets para ele. Porém, Xianyi deixa bem claro que ele não é tão ambicioso como um ancião. Sorrindo, Jin pede para ele pensar sobre o assunto e diz que sempre pode ajudá-lo quando não conseguir resolver um pequeno problema matemático, deixando-o furioso. Gritando para ele vazar dali, Xianyi diz isso, e Jin sai voando imediatamente. Já na casa do prota, ele seguia concentrado preparando a comida. Xiao Yu se aproxima de seu irmão, perguntando se o Sr. Li era burro, pois não conseguiu nem resolver uma simples equação linear com 2 variáveis sozinho, e também porque ele o havia desprezado mais cedo. Shu se vira, dizendo que o Sr. Li apenas estava o protegendo e que ele está sempre cercado de grandes nomes. Ao ouvir aquilo, ela fica triste, dizendo que será educada com ele a partir daquele momento. Sorrindo, o prota pede para ela não ser tão educada, pois senão parecerá uma estranha, imaginando logo em seguida que, pelo visto, consegue ganhar pontos de emoções negativas com sua irmã, mas não ganhará pontos se ela for educada. Pensa isso.
mas logo escuta o Sr. Lee dizendo que resolveu a conta matemática da Xiao Yu. O prota abre a porta sem graça, tentando dizer algo, mas o velhote entrega as questões para ele, perguntando por que ele estava nervoso mais cedo, já que ele é apenas um estudante de nível F. Logo depois, Xian Yi muda sua expressão, perguntando se, por acaso, ele não seria de nível F, entregando 2 frascos para Shu, explicando que aquilo é liga de sódio-potássio e que pode ser usado para testar seu físico, apostando que ele já havia aprendido na classe essencial. O prota disfarça, dizendo que é sim de nível F, pois já havia testado, então não havia necessidade de testar novamente. Mas Xian insiste para que ele teste de novo, pedindo para contar o resultado no outro dia, despedindo-se logo em seguida. Shu fica preocupado com a situação, pois imagina que deve ter subido de nível e não seria bom o velhote saber disso. Xiao Yu se aproxima, perguntando o que deveriam fazer, se deveriam contar a verdade. Suando frio, ele responde que irá se testar primeiro. Um tempo se passa, e logo após o prota testar seu nível, algo acontece, deixando-os intrigados com o que acabou de ocorrer. Sua irmã logo pergunta o que aquilo significava. Preocupado, ele apenas responde que não sabe, mas acha que foi longe demais. Diz isso, olhando para a solução de sódio-potássio no chão, que parecia uma galáxia. Já no dia seguinte, o tempo está lindo. Shu está vendendo seus tofus fedorentos, porém o movimento está fraco, deixando-o um pouco entediado. Mas logo um cara surge, perguntando se ele ainda está vendendo tofu. Sorrindo, ele diz que sim, abrindo a caixa logo em seguida, de onde sai um brilho junto com um cheiro podre de tofu. O cara fica contente, pedindo para o prota embrulhar alguns, pois iria levar, porém Shu, tentando ganhar alguns pontos, fecha a caixa rapidamente, dizendo que os tofus não estavam à venda. Ele sai furioso, perguntando qual era o problema daquele cara, chamando-o de idiota. Com isso, o prota consegue mais alguns pontos de sentimentos negativos. Ele fica imaginando que precisa de mais sentimentos negativos para cultivar. Por sorte, ele agora tem ganhado os pontos dos sentimentos negativos causados pela sua irmã, pedindo desculpa em seguida ao velho Xian Yi, pois terá que tolerar Xiao Yu por mais algum tempo. Nesse mesmo momento, em outro lugar, o velhote espirra. Enquanto ela fazia suas tarefas escolares, deixava claro para o Sr. Lee que era bom ele tomar algum medicamento caso estivesse doente. Ele apenas responde que aquilo não era nada, porém tinha uma pergunta a fazer, perguntando qual foi o resultado do teste deles no dia anterior. Ela fica um pouco desconfiada com a pergunta do velho, dizendo que ele já havia perguntado de manhã para seu irmão, deixando claro que Shu é de nível F, e ela é um pouco melhor que ele. O velhote fica um pouco pensativo sobre a questão, imaginando em seguida que o físico dos irmãos está longe de ser medíocre. Porém havia um abismo entre eles, pois ainda não confiavam nele. Enquanto isso, na escola, várias pessoas cercavam Liu Li, dizendo que ele era incrível. Shu, desconfiado com aquilo, pergunta para Shu Yi qual era o motivo de estarem eufóricos, notando também que Liu Li estava segurando algumas cebolinhas, querendo saber para que diabos ele queria aquilo. O loirinho rapidamente começa a folhear seu livro, explicando que as cebolinhas que Liu Li está segurando possuem um superpoder que pode ajudar seu cultivo, caso ele as coma, pois ele havia avançado para o próximo nível na noite passada, e naquele momento, estava distribuindo as cebolinhas para celebrar. Shu fica surpreso ao ouvir aquilo, perguntando se Liu Li havia mesmo passado para o próximo nível tão rápido, pois a professora tinha dito que levaria aproximadamente 9 dias para alguém do nível B progredir. Shu Yi apenas fica lendo seu livro atentamente, enquanto explica para o prota que a família de Liu Li havia comprado um pedaço de terra abençoado, acelerando o cultivo dele. Porém, a terra abençoada que compraram era um pouco bizarra, e ele imagina que Liu Li sofrerá no futuro. O prota fica curioso com aquilo, chegando perto de Shu Yi e perguntando o que seria uma terra abençoada. Rapidamente, o loirinho faz uma pose de nerd, explicando que uma terra abençoada é simplesmente um lugar que pode emitir poder, deixando claro em seguida que não afeta apenas o cultivo das pessoas, mas também afeta os animais e plantas, tendo em mente também que a terra abençoada tem diferentes níveis. Shu Yi ainda explica que a terra que a família de Liu Li havia comprado tinha um poder impuro, então aquilo irá causar prejuízos à saúde dele, caso ele continue a cultivar lá. O prota, após ouvir toda aquela explicação do loirinho, fica intrigado com ele, perguntando se por acaso ele já tinha avançado, pois estava no nível B rapidamente. Shu Yi faz uma pose de fodão, dizendo que sim, e que inclusive havia passado 2 dias atrás, explicando que a terra que ele possui é um pouco superior. Shu se sente um pouco frustrado, pois o loirinho possui uma terra abençoada superior, e ainda por cima, sabe tudo sobre os Dragnets e os Snares, tendo em mente que ele não é uma pessoa comum.
Nesse momento, seus colegas de classe estão pedindo para Liu Li demonstrar o que havia acontecido quando ele avançou. Rapidamente, ele faz uma pose ridícula, se achando o fodão. Todos ao seu redor acham aquilo ridículo, deixando-o envergonhado. E ele tenta disfarçar logo em seguida, perguntando se alguém queria desafiá-lo para uma queda de braço. O prota se aproxima sorrindo, perguntando para Liu Li se ele poderia ser um voluntário. Ele topa na mesma hora, ao saber que seria Shu que o estava desafiando. Nesse momento, ambos apertam a mão um do outro. Os dois estão confiantes, enquanto o pessoal fica eufórico ao redor, loucos para saber quem ganharia aquela queda de braço. Liu Li fica imaginando que o prota sempre o humilhou em público, mas que naquele momento será diferente. Ele com certeza fará Shu chorar. Alguém grita, pedindo para eles começarem, e Liu Li não perde tempo. Já usa seu poder logo de cara, fazendo uma tremenda força em seguida. Porém, Shu não dá tempo para ele, ganhando imediatamente após o uso do poder e dando uma risada intimidadora. Liu Li fica olhando para sua mão, se perguntando se aquilo seria possível, pois havia acabado de avançar no seu cultivo, e Shu o venceu tão facilmente, deixando as pessoas ao redor indignadas também, dando muitos pontos de sentimentos negativos para o prota. Dando uma risada irônica, Shu pede desculpa, dizendo que sua mão esquerda é mais forte, pedindo para tentar dessa vez com a direita. Porém, o resultado foi o mesmo, com Shu vencendo, deixando Liu Li ainda mais desapontado, se perguntando se aquela mão do prota era a mais fraca mesmo, pois não parecia nem um pouco. Rapidamente, o prota começa a dar risada, dizendo que estava se sentindo um pouco mais forte naquele dia, perguntando em seguida se por acaso ele havia o ajudado a despertar sua força. Pegando na mão de Liu Li em seguida, agradecendo-o, pois fazer uma queda de braço com ele o ajudou a despertar, deixando Liu Li ainda mais frustrado e dando novamente muitos pontos de emoções negativas para o prota. Shu fica imaginando que poderia despertar naturalmente, enquanto seus colegas de classe fazem fila, querendo disputar queda de braço com Liu Li, pois todos queriam despertar também. Shui se aproxima do prota, perguntando se ele havia despertado realmente. Sem saber muito o que responder, Shu diz que não sabe ao certo o motivo, mas aparentemente sentiu sua força queimando pelo corpo. O loirinho, sorrindo, pede para ele avisar a professora Cynthia à noite, na classe essencial, que havia despertado. Após ele dizer isso, a noite chega, e a professora não perde tempo, dizendo para Shu que já havia ficado sabendo que ele conseguiu despertar por conta própria. Ela pede para ele pegar aquelas pedras abençoadas que estavam em sua mão, explicando que elas irão acelerar o processo de cultivo dele, deixando claro que cada despertado de nível B pode pegar 2 pedras por mês. Ela também o avisa que ele pode pegar aquelas 2 pedras, pois havia conseguido despertar sozinho. Após pegar as pedras, ele as observa, imaginando que elas são de um bom material, porém ele tem um método de cultivo completamente diferente, logo, sendo inúteis para ele. Shui se aproxima do prota, rindo, perguntando como tinha sido a conversa com a professora. Rapidamente, Shu tem uma ideia, dizendo logo em seguida para o loirinho que ele tinha uma barganha para compartilhar, perguntando se ele queria saber. Tentando ganhar algum dinheiro, o prota pergunta para Shui se ele gostaria de comprar aquelas pedras abençoadas, pois havia acabado de consegui-las, e ainda nem as havia usado. O loirinho, assustado, diz que elas são controladas pelos Dragnets e os Snares no país, explicando logo em seguida que o prota nunca mais irá conseguir outras se eles descobrirem que ele as vendeu por conta própria, pois uma pedra abençoada pode lhe poupar uma semana de tempo de cultivo. Pergunta em seguida se ele estava falando sério sobre vendê-las. Shu, tentando se fazer de coitadinho, deixa claro para Shui que sabia o quão preciosas elas são, explicando em seguida que ele e sua irmãzinha são órfãos, dependendo das vendas de sua barraquinha, que ele faz antes das aulas começarem, para pagar as despesas diárias. Deixando claro que sua irmã começara a seguir a escola naquele ano, então precisa logo de dinheiro. Ele acrescenta que todos ficam pedindo para ele focar em seu cultivo, mas infelizmente, ele não tem opções para acelerar sua renda, tendo em mente que sua eficiência no cultivo já está arruinada. Explica também que, como despertou por conta própria, ele irá conseguir mais 2 pedras abençoadas todo mês, caso decida melhorar seu cultivo no futuro. Shui, ao ouvir toda aquela história, fica muito comovido. Em seguida, ele respira fundo dizendo que irá ajudá-lo, deixando o prota feliz, pois seu plano de se passar por um coitado havia dado certo. Shui pega o celular, avisando que naquele momento, cada pedra abençoada é vendida por 100.000 yuans no mercado negro. Pergunta em seguida para Shu se por acaso ele quer usar as conexões que o loirinho tem para conseguir 120.000 yuans por cada pedra. Imediatamente, ao ouvir o valor de cada pedra,
O prota fica extremamente surpreso, se perguntando se havia escutado certo, se era realmente 120 mil yuans por cada pedra, entendendo logo em seguida o motivo pelo qual o transporte das pedras precisa ser escoltado por militares, pois milhões seriam perdidos se fossem roubadas. Após isso, rapidamente o prota pega na mão de Shui, dizendo que o negócio estava fechado. Mais tarde, naquela mesma noite, o prota está conferindo seu saldo bancário em um caixa na rua, ficando surpreso após ter a certeza de quanto tinha na conta, gritando em seguida que estava rico, pois no momento tinha 6 zeros na sua conta. Rapidamente, ele começa a sonhar acordado, imaginando o que deveria fazer com aquele dinheiro, lembrando logo em seguida que sua irmãzinha havia cogitado não mudarem de casa, pedindo para ficarem lá para sempre, pois ela realmente gostava daquele lugar. Shu fica pensativo após se lembrar daquilo, pegando o celular logo em seguida, ligando para o dono da casa que eles alugavam, perguntando se, por acaso, a casa ainda estava à venda, pois ele tinha interesse em comprá-la. Um tempo se passa e o dia amanhece. Shu coloca uma música no rádio para escutar enquanto faz seu treino matinal com a espada. O velho Xianyi, observando o prota treinar, diz que todo guerreiro deveria se lembrar de que a benevolência não tem inimigos, imaginando em seguida que Shu está praticando o manejo da espada 1000 vezes todos os dias, e com o passar do tempo, ele irá alcançar algo muito em breve. Xianyi vai até o rádio e desliga-o, pedindo para encerrarem por hoje. Todo suado e exausto por conta do treino, o prota pergunta para o velhote por que ele tinha que começar o treino todo dia às 3 da madrugada. O Sr. Li começa a dar risada, dizendo que é uma longa história, mas resolve contar ao prota, dizendo que antigamente o galo da casa do seu mestre costumava cantar às 3 da madrugada. Shu, inconformado com o tipo de música, pergunta para o velhote por que ele coloca Kung Fu Fighting do Carl Douglas para tocar toda vez que ele treina. Xianyi explica que é bom para ele, pois o deixará exposto à arte. Em seguida, o prota pergunta para ele por que ainda não praticou outras técnicas de espada. O velhote explica que as técnicas de espada variam com o tempo, pois um verdadeiro mestre conhece apenas uma técnica em seu coração. Shu, cansado daquela conversa chata, pergunta em seguida quando ele irá aprender essa técnica única. Xianyi pergunta para ele o que ele tem na cabeça, pois ainda está no nível F, mas logo o velhote muda a pergunta, questionando se o prota estaria em um nível diferente. Shu se sente encurralado, imaginando que o Sr. Li está criando armadilhas por todos os lados, querendo saber seu verdadeiro nível. Disfarçando, ele movimenta sua espada para baixo e para cima feito louco, dizendo que entendeu sim, e que realmente está no nível F, e que irá trabalhar mais duro dali para frente. Após finalizar o treino, ele volta para sua casa, chamando sua irmã e dizendo que estava na hora de acordar. Porém, ele nota sua irmã parecendo um zumbi na sala e pergunta se ela não havia dormido direito à noite. Xiaoyu fica furiosa com o velho Xianyi, pois ele havia passado 10 equações lineares com 2 incógnitas como dever de casa. Shu começa a sorrir, dizendo para sua irmã que ela estava com raiva, mas que havia resolvido todos os problemas que o velho havia passado. Em seguida, pede para ela se arrumar, pois a levaria a um lugar muito legal. Shu resolve levá-la ao shopping. Rapidamente, ela não perde tempo, querendo ver algumas roupas, provando algumas peças e ficando uma gracinha em um vestido tutu rosa. O prota, despreocupado por ter bastante dinheiro em sua conta, pega o cartão sorrindo e pede para a atendente descontar da sua conta. Em seguida, eles vão até uma loja de celulares e compram um para cada um. Enquanto caminham pelo shopping, resolvem brincar na máquina de pegar ursinhos de pelúcia, conseguindo pegar um coelhinho de pelúcia. Xiaoyu, olhando para seu irmão, pergunta se por acaso ele havia feito alguma coisa errada para chateá-la, pois nunca a havia tratado tão bem. Rapidamente, ela começa a fazer uma cara dramática, dizendo que sente como se fosse a última refeição entre eles, parecido com aqueles episódios da TV, abraçando-o em seguida e gritando, pedindo para ele não a deixar. Shu fica em choque, por ela fazer todo aquele drama, ainda por cima gritando tão alto e fazendo todos ao redor notarem aquilo. O prota rapidamente põe a mão na cabeça da irmãzinha, fazendo carinho e pedindo para ela parar de assistir aqueles episódios patéticos na TV. Revela em seguida que havia comprado a casa deles, então terão uma vida mais fácil futuramente. Imediatamente, Xiaoyu pula em seu irmão, ficando super contente, perguntando se ele estava falando sério. Em seguida, quer saber de onde ele havia conseguido o dinheiro e se por acaso ele havia pego um empréstimo, dizendo que iria ajudá-lo a vender os tofus fedorentos de manhã com ele para conseguirem pagar. Porém, o prota não revela como conseguiu o dinheiro,
Com sua irmãzinha nas costas, ele diz que irá levá-la para assistir a um filme legal, que estava em cartaz há algum tempo, pedindo em seguida para ela não se preocupar com o dinheiro. Shu, observando sua irmã feliz, imagina que, agora que eles têm uma casa, as coisas finalmente mudarão para melhor. Após retornarem para casa, o prota resolve praticar um pouco, invocando sua adaga negra, se perguntando se estava pronto para usá-la. Imagina isso e a joga em seguida, pedindo para ela cortar o alvo. A adaga passa rente à cadeira, cortando apenas um pedaço, porém Shu fica contente, dizendo que havia dominado completamente a técnica de controlar a espada. Porém, Xiaoyu surge furiosa, batendo na cabeça dele com um martelo, dizendo que os móveis da casa não eram brinquedos para ele ficar praticando a técnica da espada. Ela ergue a mão, senta na cadeira logo em seguida e pede para seu irmão descascar mais pera e maçã para ela, dizendo isso enquanto imita a pose do poderoso chefão. Shu descasca as frutas com sua adaga negra, perguntando para ela se estava de acordo com o que ela queria e se aquilo seria o suficiente. Porém, ele nota que ela está sonolenta, pois sempre que enche a barriga fica com sono. Xiaoyu começa a bocejar, dizendo que já estava na hora de dormir, mas rapidamente muda de opinião, dizendo que não estava mais com sono. Shu a observa e comenta que, de acordo com a experiência dele, ela estava prestes a quebrar a primeira cama da galáxia, perguntando se ela não estava animada, pois talvez conseguisse uma técnica. Ouvir aquilo chama a atenção de Xiaoyu. O prota se aproxima dela, dizendo que talvez ela consiga uma técnica capaz de invocar comida, e se for o caso, estarão totalmente providos. Ambos se imaginam rodeados por um monte de comida. Imediatamente, ela fecha a janela da casa, pega o relógio e o coloca para despertar em seguida. Não perde tempo em apagar a luz, deitando no sofá para dormir, esperando que vá despertar logo, pedindo para seu irmão não perturbá-la. Shu, sorrindo, faz um sinal de positivo para ela, mas logo nota que ela está tendo dificuldade para pegar no sono. Ele vai até o lado do sofá, senta no chão e começa a contar uma história para ela dormir, mudando de uma história para outra até ela começar a sentir sono. Até que, finalmente, ela consegue dormir. Porém, o prota também pega no sono. Um tempo se passa e algo cai na cabeça do prota, acordando-o. Ainda sonolento, ele olha para baixo e nota que é o caderno de tarefa de Xiaoyu. Ele pega o caderno na mão e fica se perguntando que merda tinha acabado de acontecer, encarando o caderno por um tempo. Porém, surge um pássaro preto em cima do caderno, deixando o prota assustado na mesma hora. Ele fica observando aquele pássaro, se perguntando que diabos era aquilo. Shu começa a espantar o pássaro, pedindo para ele sair de cima do caderno, mas fica preocupado com sua irmã, olhando para ela logo em seguida, para ver se havia acordado com aquilo. Porém, ao se virar de volta, nota que o pássaro havia voado com o caderno, saindo correndo atrás dele logo em seguida, com uma expressão sinistra. Quase próximo de pegá-lo, o pássaro se vira, desviando da agarrada do prota, que imagina ter feito igual aos jogadores de futebol americano, fazendo o prota cair de cara no chão. E, devido a esse barulho, Xiaoyu acorda com uma cara assombrosa, dizendo que parecia que ela havia quebrado sua primeira cama da galáxia. O prota imediatamente se assusta com a cara feia dela, gritando logo em seguida, enquanto sua irmã fica sem entender nada. Novamente, ele cai no chão todo assustado, dizendo que ela o assustou de propósito, fazendo aquela cara assombrosa. Porém, ele nota o pássaro preto na cabeça dela e pede para que ela o pegue rapidamente. No entanto, ela fica sem entender o que ele está tentando dizer. Após conversarem um tempo e Xiaoyu ter explicado para seu irmão sobre seu superpoder, ele não consegue acreditar que aquele era realmente o poder dela. Ela explica que era assim, pois havia notado um buraco negro em sua galáxia e sonhado com um pardal. Ela deixa claro que não queria que ele aparecesse ali, mas o buraco negro o havia puxado. Shu acha aquilo tudo muito estranho, não conseguindo acreditar nem um pouco. Xiaoyu, sorrindo, diz para seu irmão que, a partir daquele momento, o pardal era dela. Sem saber muito o que fazer no momento, Shu apenas concorda com ela. Nesse instante, a barriga dela começa a roncar de fome, e ela acha tudo aquilo uma pena, pois, se o pássaro não fosse um espírito, já o teria comido há tempos. O prota fica intrigado com o que ela acabou de dizer, perguntando como assim um espírito, pois o pássaro parecia muito real para ele. Em seguida, pergunta quantos espíritos ela conseguiu puxar. Xiaoyu responde que tentou puxar mais, mas o buraco negro só pode puxar uma coisa por vez, explicando que o antigo espírito desaparece quando um novo entra. Shu acha aquilo bem conveniente, já que ela pode comandá-lo, e pergunta em seguida se ela poderia roubar seu dever de casa. Ela faz uma cara muito suspeita, dizendo que não seria possível, mas logo fica em choque ao ver seu dever na mão do irmão, ainda mais quando ele pede para testá-la naquele momento.
Ao saírem de casa, sua irmã imediatamente quer saber aonde iriam àquela hora. Enquanto caminham, Shu explica que irão encontrar algum objeto experimental para praticar a captura espiritual. Eles vão caminhando por um beco, onde sua irmã questiona aonde estavam indo, pois aquele lugar era fedido e assustador, perguntando em seguida se ele tinha certeza de que deveriam testar ali, já que as docas são a coisa mais maligna do mundo. Shu deixa claro para Xiaoyu que de qualquer modo ela está absolutamente qualificada para ser um objeto experimental. Guys, the video ends here. If you enjoyed it, subscribe and leave a like. See you next time.